Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, lá, laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Jornada Bandeirantes. De bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol, e futebol é aqui na Bandeirantes. Noite chuvosa de terça-feira, dia 8 de agosto de 2022. Já tem bola rolando no Moisés Lucarelli, o majestoso, na semana do seu aniversário, 122 anos de fundação. A Associação Atlética Ponte Preta Macaca Campineira encara o Vasco da Gama. Um grande jogo, partida programada para as 8h30 da noite. E aqui na Bandeirantes, a partir de agora, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, vamos juntos aqui na Bandeirantes, Bandeirantes Campinas, no FM na faixa estendida 85.7, no AM 1170. Você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço na faixa estendida 85.3 e também no AM 1270. E todos através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, deixe o seu like na transmissão com imagens de toda a equipe que estará na transmissão. Além, é claro, das nossas redes sociais, você deixa o seu like através do YouTube da Rádio Bandeirantes, clica no sininho, recebe notificação sempre que uma transmissão esportiva tiver início. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes nesta noite de terça-feira, dia de Série B, 23ª rodada. Já a bola rola. É a Macaca na 13ª colocação com 26 pontos, buscando a 7ª vitória na competição. Nos últimos 9 jogos, apenas uma derrota. A Macaca em ascensão e neste momento, já a escalação da Macaca, com o que tem de melhor o técnico Hélio dos Anjos.
promove alterações na equipe para encarar o Vasco, que é o quarto colocado com 39 pontos, caminhando a passos largos para retornar à elite do futebol do Brasil. Um duelo Rio-São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E você ligado no futebol da Bandeirantes, a melhor transmissão para atacar dobra já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @Cortag Brasil. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. qualquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Qualquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. E Nacional Sol, reduza a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. 8 da noite, mais 7 minutos em Campinas. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista. O som, a marca, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ponte Preta e Vasco da Gama, 8h30, a bola rola do Moisés Lucarelli. E apresentando a nossa dupla de comentaristas que estarão em ação, comentando, trazendo informações no decorrer desta grande jornada esportiva. Gleger Zorzin, ele já esteve lá dentro, conhece do riscado, o olhar técnico da Bandeirantes e a sua expectativa. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um grande abraço para você, um abraço também para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo duro, né? Jogo difícil. Aliás, Série B é muito complicado, né? Mas eu tô confiante. Eu acho que o time da Ponte, aparentemente, daqui a pouco nós vamos ter a escalação, com algumas novidades aí no ataque, principalmente. Eu gosto da escalação. Eu acho que acerta o Hélio dos Anjos, até pela envergadura, pela grandeza desse jogo de hoje à noite. O campo tá molhado, né? O clima tá chuvoso, mas na minha opinião, favorece o time da Ponte, que tem velocidade, um time que tem juventude, e isso realmente faz a diferença em alguns momentos. Tô confiante. Acho que a Ponte tem tudo para vencer o jogo, tem tudo para fazer um grande jogo e colocar aí na tabela mais 3 pontos. Jogo de suma importância. A Ponte que vem de um empate na última partida e tem tudo para vencer o grandioso, né? O Vasco da Gama, que está lá no G4. Mas eu estou confiante. Acho que a Ponte tem sim potencial, tem time, tem bola para vencer o Vasco da Gama hoje, Bolismo. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa. Um grande abraço, boa noite, CH. Outro Boles, um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tomara seja uma grande jornada com uma vitória da Ponte, mas a chuva ela estraga o jogo, né? A Ponte tem característica de, teoricamente, se adaptar melhor à condição do gramado, que não é a ideal. Não está encharcado, pelo menos a distância, mas vamos aguardar no decorrer dos 90 minutos. O técnico Hélio dos Anjos lança, teoricamente, força máxima para começar o jogo. Tem uma discussão aqui, outra ali, uma opinião diferente aqui, outra colar. O fato é que a Ponte está num bom momento e o técnico até agora demonstrou bastante coerência naquilo que vem fazendo sob o comando técnico da Ponte. Então, se ele escolheu essas peças que ele vai já colocar em campo, é que ele deve ter as razões dele e eu vou procurar entender para ver que tipo de jogo a Ponte vai apresentar. O fato é, isso é concreto, isso não é achismo, que vai ser uma partida pesada. Pelo momento da Ponte bom, porque a Ponte joga dentro de casa e porque o Vasco está no G4 e mesmo com os desfalques, na minha opinião, tem um bom time. Boles. 8h30 da noite, a bola rola, Moisés Lucarelli, vamos juntos, espalha para geral, é a macaca em campo, a macacada reunida, quer comemorar na semana de aniversário da Ponte na próxima quinta-feira, 122 anos de fundação, a Ponte Preta encara o Vasco da Gama, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, já no majestoso
Destacando agora o Guarani e o Bugre, que voltará a campo amanhã em busca de um resultado positivo. Está na zona do rebaixamento. Vai encarar o Criciúma jogando fora de casa. Amanhã, 9h30 da noite, a bola rola. O técnico Mozart que deve promover alterações na sua equipe. Carlos Batista aqui na Bandeirantes, é ele. Vai transmitir Guarani e Criciúma. Amanhã, 9h30 da noite, no prosseguimento da 23ª rodada. Agora, anunciando o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, Edu Zaço Pinheiro, um grande e forte abraço. Tudo bem, Edu? Boa noite. Amigo Boris, boa noite. Um abraço a você, Boris. Um abraço para Greger Zurzinho, alegria até o fim. Um abraço para a CH, a nossa equipe técnica toda aqui. Em especial aos amigos da Bandeirantes. O VAR acaba de confirmar o segundo gol do Grêmio. Levanta Rio Grande. O primeiro foi do colombiano Campas. Segundo tempo na Arena Grêmio 2, Operário 0. Olha, o Ituano acaba fazendo mais um agora, hein? Ituano 3. Sport 1, segundo tempo em Itu, brilha a figura de papagaio. Rafael Elias marcou 2. Agora tem 9 gols no Brasileiro da Série B, hein? Olha o Caio, 1-0 Ituano. O Caio que empatou pro Sport. Aí Rafael Elias e Rafael Elias. Ituano 3, Sport 1. É isso aí. Olha, 20h30 tem CSA e Brusque. 21 horas Londrina e Cruzeiro. 21h30, Sampaio, Correia e Bahia. Também 21h30, Tombense e Vila Nova. Hoje a Série B tem aí uma agenda cheia. Amanhã, 19, Chapecoense e Novo Horizontino. Às 19, nos aflitos Náutico e CRB. E 21h30, você já disse, o amigo Batista comanda aqui, Criciúma e Guarani. Olha a Libertadores, hein? 21h30, Maracanã. Jogo da volta, quartas e final, Flamengo e Corinthians, por enquanto, 2-0 pro Flamengo. Então aqui é simples, gol fora não vale. Se o Corinthians vencer por diferença de 3, leva. Se vencer por diferença de 2, pênalti. E o Flamengo pode perder até por diferença de 1 gol. E atenção, hein? Sul-Americana, segundo tempo no Serra Dourada e brilha o Atlético Goianiense. Gols de Luiz Fernando e Baralhas. Atlético de Goiás 2, Nacional do Uruguai 0 lá. Em Montevidéu, o Atlético de Goiás já ganhou de 1-0. Placar agregado 3-0. Jorginho, hein? Sul-Americana. Lembra 2013? A Ponte na zona de rebaixamento e o Jorginho levando o time para a final Sul-Americana. Mesma coisa agora. O Atlético Goianiense na zona de rebaixamento Brasileirão e o Jorginho levando aí para a semifinal, por enquanto, o Atlético de Goiás. É isso aí, 2013 no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e o incrível Gilberto Succhi. Bandeirantes, vai, O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para quem é pai para toda obra. Aproveite! Porcelanato Metrópolis Semente, 72 por 72 acetinado retificado, caixa 1,155 metros quadrado Via Rosa por R$ 49,90. Confira essa e outras ofertas imperdíveis para a sua obra no Atacado Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Muito bem, estamos de volta no comando da grande jornada esportiva. Já já, ficha técnica de Ponte Preta e Vasco da Gama, 8h30, a bola rola. Antes, Edu Pinheiro trazendo informações do Mundo da Bola. Afinal de contas, hoje, terça-feira, tem Série B, tem Sul-Americana, tem Copa Libertadores da América, enfim, tem muito futebol no Brasil, Edu. Olha, é o seguinte, o segundo gol do Grêmio, quem marcou foi o Diego Souza, hein? Diego Souza agora 11 gols. O Campas colombiano 1-0 Grêmio, Diego Souza 2-0 e gol do Operário agora, Calil diminui, hein? Segundo tempo quente na Arena Grêmio, Ituano, estamos lá em Itu, atenção em Itu, já é segundo tempo também, 3-1, grande campanha do Ituano, parece que depois que o Mazolinha saiu, o Ituano arribou, hein? O Caio 1-0 Ituano, o Kaique empatou para o Sport e Rafael Elias, o Papagaio, marcou o segundo, marcou o terceiro. Então é o seguinte, na artilharia da Série B, nós temos agora com 11 gols, Gabriel Poveda do Sampaio Correia e Diego Souza do Grêmio, com 11, né? Depois, com 9 gols, o Luca da Ponte e o Rafael Elias, o Papai com 9 do Ituano. As principais colocações aí, em termos de artilharia, tá? Tem muito jogo ainda na Série B hoje. E vamos acompanhar Libertadores 21h30, Maracanã, Flamengo e Corinthians, por enquanto 2-0 Flamengo. Amanhã Palmeiras e Atlético Mineiro, lá foi 2-2. O gol fora não vale, novo empate, é pênalti, rumo aí às quartas de final. Olha, e tem amanhã também o clássico argentino, Tajeres e Vélez Sarsfield. No primeiro jogo, 3-2 para o Tajeres. O jogo é em Córdoba, na casa do Tajeres, então grande vantagem para o Tajeres. Na quinta-feira é o Atlético Paranaense, o Filipão. Joga em La Plata contra o Estudiantes, só que em Curitiba foi 0-0. Esse que é o perigo. O vencedor de Estudiantes e Atlético Paranaense pega Palmeiras ou Atlético Mineiro. Consequentemente, Flamengo ou Corinthians pega Tajeres ou Vélez Sarsfield. Deixa eu ver aqui só para atualizar aqui na Sul-Americana, Boris, já a escalação da Ponte. Da Sul-Americana, olha, intervalo lá em Goiânia, Serra Dourada, Atlético Goianiense 2, Nacional do Uruguai 0. Lá em Montevidéu já venceu o Atlético, placar agregado 3-0, uma enorme possibilidade de passar aí também para a semifinal. O São Paulo joga amanhã lá no Cassiano contra o Ceará, no Morumbi 1-0 São Paulo e na quinta-feira levanta Rio Grande. É Internacional em Melgar do Peru, em Arequipa no Peru, foi 0-0. Ok, menino Bolis. Claro, Edu Zaço. Aliás, essa campanha do Atlético Goianiense tem no comando técnico Jorginho e é algo semelhante que o que aconteceu com a Ponte em 2013, né? Naquela ocasião a Ponte estava na elite,
mas estava brigando para não cair, tanto é que não conseguiu. E a Ponte chegou à final da Copa Sul-Americana justamente com o Jorginho, né? Acabou perdendo para o Lanús, todo mundo sabe, mas enfim, era também o Jorginho. Uma situação parecida com a de hoje no Atlético Goianiense, porque o Atlético está na zona do rebaixamento, mas está muito próximo de chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. Muito bem, vamos escalar os times aqui na Bandeirantes, 8 da noite, mais 21 minutos. Daqui a 9 minutos, a bola rola no Moisés Lucarelli debaixo de chuva. Isso, evidentemente, tira um pouco o torcedor, mas o público marcando presença. Um bom público marcando presença para acompanhar Vasco e Ponte. Ponte Vasco, principalmente no torcedor da Macaca, que vai empurrar a Ponte para cima do Vasco da Gama. E atenção, galera, curtindo o futebol da Bandeirantes. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. É a Macaca em campo já para mostrar o seu valor na semana do seu aniversário, na próxima quinta-feira, dia 11. 122 anos de fundação da Associação Atlética Ponte Preta. Macaca definida e escalada, ele está pendurado. Kaique França com a 12 o goleiro. 22 Igor Formiga. 27 o Xerifão e capitão Fábio Sanches. 4 Matheus Silva e 15 Arthur. 19 Amaral. 5 Leonaldi. 25 Alisson e 62 Elvis. Na frente 7 Everton, primeira vez como titular. E 10 voltando ao time titular da Macaca. Ele sim é o capitão e não o Fábio Sanches. Luca, o artilheiro da Ponte na Série B. Luca está de volta com a 10 estampado na camisa. Repetindo a equipe do técnico Hélio dos Anjos. Kaique França, Igor Formiga, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Amaral, Leonaldi, Alisson e Elvis. Everton e Luca. No banco, Igor Vinhas 1, Wesley 8, Bernardo 13, Nicolas 18, Fecim 20, Richelli 21, Cássio Gabriel 23, Jean Carlos 26, Da Silva 28, e Chaporã 29, Fraga 32 e Guilherme Souza 39. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu. O Vasco que agora é SAF, definido e escalado com Thiago Rodrigues, o goleiro número 1. Léo Matos 3, Quinteiro 2, Anderson Conceição, zagueiro capitão do time 4 e Edmar meia dúzia. 23 Zé Gabriel, 8 Andrei Santos, 25 Marlon Gomes, 7 Alex Teixeira, 11 Gabriel Peck e 9 Raniel. Repetindo a equipe do técnico Emílio Faro. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Zé Gabriel, Andrei Santos, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Raniel. No banco, 24 goleiro Raus, 20 Matheus Ribeiro, 26 Danilo Bosa, 44 Zé Vitor, 66 Paulo Vitor, 18 Matheus Barbosa, 88 Luiz Henrique, 33 Sarra Fiore, 15 Figueiredo, 21 Egnaldo, 27 Bruno Tubarão e 97 Fábio Gomes. Arbitragem do jogo. Quem apita é o fortão Anderson Daronco, árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Auxiliar número 1, Rafael da Silva Alves, também FIFA do Rio Grande do Sul. 2 é de Goiás, Hugo Sávio Xavier Correia. O quarto árbitro paulista, Fabiano Monteiro dos Santos. E o VAR, o paranaense Adriano Milkevinski. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. A noite chuvosa em Campinas, né? O pessoal tá ali perfilado pro hino agora. Eu tava dando uma olhada aqui, viu, Leandro Bolles, ouvintes. O Thiago Rodrigues, ele usa uma máscara de proteção, né, rapaz? Isso aí deve atrapalhar uma barbaridade. Tô aqui pensando, cara, quando eu jogava, nossa, nem boné eu gostava de usar, pra você ter uma ideia. Mas, enfim, tem que usar, né? E o Thiago deve ter tido ali uma contusão muito séria. Mas para falar do jogo, eu tô confiante. Eu acho que a Ponte tem tudo para conquistar um bom resultado. A Ponte que vem com uma primeira linha mantida, né? O Formiga, o Sanches,
o Matheus Silva, o zagueiro artilheiro, né? Será que ele tem gol do Matheus hoje? Né? E na lateral esquerda o Arthur. O meio de campo é esse mesmo, meio de campo corretíssimo. Leonaldi, Amaral e o Alisson com o Elvis ali fechando o losango de meio de campo. E na frente o Everton com o Luca. Eu tava querendo ver esse trio. Elvis, Luca, Everton. São 3 jogadores realmente de muita experiência, de muita qualidade e que sem dúvida nenhuma vai elevar esse nível técnico do time da Ponte. Claro que o Everton ainda está um pouco fora de ritmo, né? O Elvis a gente percebe que ainda está fora de forma, precisa melhorar um pouco, né? O Luca está voltando, mas para esses jogos, né? Eu acho que o entusiasmo, né? A atmosfera de um jogo como esse mexe muito com o jogador. E o cara que é experiente, que já está acostumado com certos jogos, se sobressai nessas partidas. Por isso eu pedia a escalação do Everton de começo, acho que tem que jogar, foi contratado para ser titular, é um dos grandes nomes desse elenco da Ponte e tem que ser titular sem dúvida nenhuma. Eu estou esperançoso demais com esse time hoje. A Ponte na última partida jogando em casa foi muito bem contra o Operário, fez um grande jogo, não deu chances para o time paranaense e venceu por 3-0. E por que não tentar surpreender o Vasco? O time do Vasco é forte, sem dúvida está lá no G4, né? Tem um time experiente também, tem jogadores de muita qualidade, tem uma defesa realmente muito boa, mas independente de qualquer coisa, eu acho que a Ponte tem que fazer prevalecer o mando de campo, fazer prevalecer aí o seu torcedor que está voltando ao campo, né? Que tá, olha, você vê, tá chuva em Campinas e a torcida da Ponte está lá marcando presença. Estou confiante demais. Minha expectativa é muito boa. E a sua, CH? O que você espera para o jogo? Olha, Gleger e ouvintes da Bandeirantes, eu espero uma Ponte vencedora, né? Vai ter dificuldade, a gente sabe, do peso do jogo. Os dois times precisam do resultado. O Vasco para se manter no G4 e a Ponte para se descolar do Z4. Mas a Ponte vive um momento muito bom, defensivamente falando. O Hélio achou um meio-campo ideal. São esses 3 meninos que marcam muito, mais o Elvis. O Luke é o artilheiro do time. E a dúvida que eu tenho é sobre o Everton, né? Não sei se ele efetivamente vai desenvolver um futebol para justificar a sua titularidade. Está saindo do time titular um jogador que é o Fecim, que ultimamente ele já vem há muito tempo em momentos difíceis da Ponte, resolvendo o problema. Agora, o Everton foi contratado para jogar. E se o Everton está sendo escalado pelo Hélio, eu acho que o Hélio já demonstrou nesse Campeonato Brasileiro que tem coerência, que é um cara que tem sabedoria, e é nisso que eu acredito. Eu me lembro bem, no começo do campeonato, a gente percebia, mesmo com muita dificuldade, que o Hélio sempre procurou um caminho de coerência. E eu acho que não dá para contestar a titularidade do Everton, apesar de eu não morrer de amores pelo jogador. Mas eu quero acreditar que o Hélio esteja certo e que a Ponte vença com o Everton, fazendo uma grande partida. Eu só vou fazer uma pequena observação a respeito do Alex Teixeira. É muito bom jogador e é um cara que deve ser marcado de perto. Jogo complicado, mas a exemplo do Gleger, meu caro Leandro Boles, eu estou confiante. Eu acho que a Ponte está num momento muito legal. Ela tem nesse Campeonato Brasileiro, principalmente na segunda parte do campeonato, demonstrado que dentro do Majestoso é muito forte. Tomara, Boles, você faça uma grande partida, trabalhe, faça uma grande narração e com isso que venha a vitória da Ponte, porque isso é o que mais interessa, Boles. Valeu, muito obrigado, CH, e também ao Gleger, Zorzinho, tudo pronto, a bola vai começar a rolar no Majestoso. Evidentemente que a chuva acaba tirando um pouquinho a presença do torcedor, mas não dá para reclamar, né, cara? Há muito tempo sem chover, uma chuva realmente em alguns pontos de Campinas e em toda a região, até que um volume forte, mas precisava chover. De qualquer forma, o torcedor está marcando presença. Agradecendo a rapaziada do YouTube, marcando presença também por aqui, o Fernando Pérez, o Maurício Guimarães, Edna Mariano, Fernando Silva está acompanhando também,
O Maurício Tavares é de Belém do Pará, ligado, acompanhando a Edna de Limeira. Tudo pronto em Campinas. Saída com a Macaca, apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes. Vamos juntos, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo, com muita informação. Porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Arrebenta, Macaca! Macaca empurrada pelo seu torcedor em busca de uma grande vitória. Neste momento, na 13ª colocação com 26. Vem pela branca de ataque o time do Vasco com Gabriel Peck. Tentou por dentro, chegou para fazer o corte Fábio Sanches. Ataca o Vasco nesse primeiro tempo pro gol do portão de entrada, o Majestoso. E do outro lado, consequentemente, pro gol da Fepasa, a Macaca. Outro passe errado do Felipe Amaral, foi a segunda dele. Bola para Raniel na entrada da grande área. Levantou no comando, saiu na cara do gol, Kaique França! Cresce na frente do atacante. Na bola pelo alto de Raniel. Encontrou livre na entrada da grande área, Gabriel Peck. Chegada perigosa, mas o gigante Kaique França saiu bem do gol para fazer a defesa. Lance perigoso no início. O Vasco vem para cima da Macaca em Inglaterra. Exatamente, ele fez a leitura correta, né? Agora, o Amaral não pode errar esse passe. Comecinho do jogo, a gente percebe o Vasco em cima marcando a saída de bola. Não pode dar vacilo. Olha a Macaca aí, bom. Macaca para ataque. Everton tentando o comando para Luca. Entra e corta. Tira a defesa do Vasco. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 2 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Majestoso. Bola para Fábio Sanches, recuando para o goleiro Kaique França. A gente observa a movimentação da galera ainda chegando. Aquele torcedor que ficou escondido, né, se protegendo da chuva. E assim que a bola começou a rolar, consequentemente ele vai para a arquibancada para apoiar a Macaca, que desce bem para o brigão de ataque, acelera o Everton. Lá pela canhota, fez o passe curtinho para Luca. Luca sai da área, recebe para Arthur. Arthur também para Leonaldi. Cabe o tiro, pé direito, giro, bateu para fora. Passa a esquerda com perigo. A primeira finalização da Macaca. Um chute forte de fora da área de Leonaldi. A bola saiu e foi embora. Belíssimo chute, né? Bateu de fora da área. Ele tem que arriscar, né? Tá certo o Leonaldi. A ponte chega. O gramado tá molhado. O jogo vai ficar mais ativo, né? O jogo vai muito contato, mais rápido o jogo. Por isso, Bolas, que o pessoal normalmente molha o campo antes da partida, né? Hoje não, porque tá chovendo, claro. Mas normalmente é para isso, para que o jogo fique mais rápido, né? E o pessoal de velocidade ali se sobressaia à frente dos zagueiros. Mas a ponte está bem aí, tem que continuar arriscando. Arriscando de fora da área para testar o bom goleiro, hein? Esse cara é bom goleiro. Thiago Rodrigues do Vasco. Passe errado, a ponte tentou sair jogando, o Vasco recuperou, Edmar recupera de novo, ganhou de Igor Formiga, tentou passar o comando, entra e quarta, tira de qualquer maneira Fábio Sanches. Com a linha um pouco mais avançada no time do Vasco, a bola cai com o goleiro Thiago Rodrigues, jogando todinho de azul. Sai jogando curtinho para o colombiano Quinteiro para Léo Matos. Ele domina pela direita, tentou o passe, chega bem Arthur, falta para cima dele. Tocou na bola, mas foi empurrado, o árbitro parou, marcou. É falta para Macaca, vamos ter muitos contatos com este piso escorregadio em Inglaterra. Exatamente, e um detalhe importante, a ponte... Se tem detalhe, ele vai pro ar. Exatamente, a ponte nesse início de partida, daqui a pouco o Elvis vai meter essa bola na área, sempre perigo. A ponte joga com 2 linhas de 4, quem tá à frente ali é o Luca, ao lado do Elvis. Vem bola para a área do Vasco. Elvis vem para a bola, capricha Elvis. 4 minutos, primeiro tempo autorizado. Levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro Anderson Conceição. A bola vai saindo, Edmar evita a saída da bola pela linha de fundo, coloca de cabeça pela linha lateral. Tem gol, Edu. É o seguinte, seu Boris, olha, mais um gol do Atlético Goianiense na Sul-Americana, Serra Dourada, Luiz Fernando em segundo tempo, Atlético Goianiense 3, Nacional do Uruguai 0, juntando tudo, lá foi 1-0, 4-0 pro Atlético. Você curtindo pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, vai lá, deixa o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina a Macaca, jogando com o seu uniforme tradicional, as duas equipes, evidentemente, com uniforme semelhante, a ponte com a camisa branca, a faixa preta, e o Vasco ao contrário, com a camisa preta e a faixa branca. Domina Matheus Silva. Os últimos 2 jogos estreou, meteu gol e na última partida também.
Já tem 2 gols com a camisa da Macaca, Matheus Silva. Boa bola do Amaral para Arthur. Arthur na marginal do gramado para Everton. Sai da ponta, vem para meio, enfiou no comando para Luca. Chega Anderson Conceição. O árbitro está marcando a falta. Marcou a falta do Anderson Conceição, perigosa. Para cima de Luca. A defesa do Vasco reclamou de impedimento. O Bandeira não marcou. A falta está marcada. E é perigosíssima para a Macaca bater. Falta claríssima, né? O zagueirão ali, o Anderson Conceição, chegou ali por trás. O Luca tá sentindo ainda. E se eu não me engano, não teve nenhuma falta ainda frontal como essa pro Elvis, né? Que é um baita de um batedor de falta. Então, lance perigoso. Tomara que dê tudo certo. Tomara que o Elvis bote a bola na rede. Chance real de gol para a Ponte, Boles. É uma grande chance para a Macaca. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Falta perigosa para a Macaca. Everton perto da bola, mas quem está preparado, olhar fixo para a movimentação da barreira e também para onde vai o goleiro é Elvis. Ele tem a 62 estampada na camisa, em homenagem à sua mãe. O ano de nascimento da sua mãe, ela que acabou falecendo recentemente. Elvis vem para a cobrança. Tem um cidadão deitado ali, né, do Vasco. É uma tremenda de uma bobagem isso, né? Elvis vem para a cobrança, gol da Fepasa. Pela meia esquerda, uma grande expectativa do torcedor da Ponte. Elvis vem para a cobrança na falta, autorizado. Everton perto da bola. Partiu Elvis no capricho, espalma Thiago Rodrigues. Uma defesa simplesmente espetacular do goleiro. Uma cobrança de falta quase perfeita. Thiago Rodrigues vai buscar do ângulo e mandar para fora, cedendo escanteio para Macaca. Defesaça, aí é defesaça. A bola passou, ia na gaveta. Fez uma grande defesa, escanteio para a Ponte. Autorizado, Elvis por baixo, entra e quarta, tira a defesa. Abra a volta para a Macaca com Everton, bota a pressão do jogo, a Macaca. Tentativa de cruzamento, tira a defesa. Arthur brigou, sobrou na esquerda para Elvis, pé canhoto, cruzou para o Boca, gol de cabeça, o toque é gol! Gol da Ponte! O Alisson tem a 25 estampada na camisa. Na cobrança de escanteio, a defesa tirou. Arthur brigou, a bola sobrou para Elvis. De primeira na esquerda, com a perna esquerda. Levantou na medida. Apareceu na entrada pequena área. Um desvio letal, fatal de Alisson de cabeça. Thiago Rodrigues tentou defender, mas nada pôde fazer. A bola foi entrando mansinha, chorando pro fundo do gol do Vasco. Ele sai comemorando com a galera, jogando corações pro torcedor da Macaca. É o gol na semana de aniversário da Ponte Preta. O gol é de Alisson. Explode o torcedor ponte pretano nas arquibancadas do Majestoso. A Macaca sai na frente a Macaca. Pula, 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 sai do chão e vibra a Macacada. O Alisson de cabeça na marca de 8 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte pretana. Tá registrado, o gol é de Alisson. Ponte Preta 1, Vasco 0, Thiago Rodrigues, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. Depois de uma belíssima... E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Depois de uma belíssima cobrança de falta do Elvis, escanteio, vem a cobrança... A defesa do Vasco afastou. Tem uma confusão ali agora dos torcedores. O Anderson Daronco, inclusive, parou o jogo porque um portão... abriram um portão ali, né? A torcida do Vasco, a torcida da Ponte. Não vejo policiais. Provavelmente não existia também um cordão de isolamento. Confusão aí. Mas vamos lá, Boles. Um golaço da Ponte. Participa da jogada o Everton, que tenta um cruzamento. A bola resvala. E o Arthur, inteligentemente, né? Só dá uma penteada ali pro Elvis, que novamente vem o cruzamento. E um golaço do Alisson. Mais um gol de cabeça. Gol da Macaca. Melhor dos mundos.
melhor dos mundos. Com 8 minutos abriu o placar. E a confusão agora apertou ali, viu, Boles? Agora ninguém segura. E o policiamento não chega, né? Os jogadores estão indo até o alambrado para pedir calma para os torcedores. Tanto os torcedores da Ponte quanto os torcedores do Vasco. Há um portão, né, para separar o torcedor. E esse portão foi arrombado, não sei se por torcedores do Vasco ou por torcedores da Ponte, exatamente quando a Ponte fez o gol. E ainda não vejo a presença de policiais militares. Lamentavelmente, o que está ocorrendo nesse momento no estádio Moisés Lucarelli. Fato é, Carlos Henrique, o bate pesado, a Ponte está na frente, o jogo está parado nesse momento, CH. Esportivamente falando, depois eu vou falar dessa briga, dessa grande confusão, triste página deste jogo tão importante, é que tudo que a Ponte precisava está acontecendo. Saiu na frente. E olha, o negócio tá feio ali, cara. Tá longe de terminar. Se a polícia militar... Cadê a polícia militar, CH? Se ela não chegar por ali, meu irmão, lamentável. Muito triste o que a gente tá assistindo. As duas torcidas lutando, brigando, bem na divisão das torcidas. Um negócio inacreditável e muito triste, Boris. Bom, estamos acompanhando até o Anderson Daron, que está ali observando a situação. Os jogadores de Vasco e Ponte Preta foram até lá para tentar pedir calma para os torcedores, mas é muito difícil, né? E o que chama a atenção é que policiais militares, desde o início do relato, eles não apareceram, não estão lá até agora. Estamos na expectativa, né, do que vai ocorrer. É na divisa ali dos torcedores do Vasco com torcedores da Ponte Preta. A imagem da TV agora mostra 3 policiais conversando. É uma situação realmente lamentável que está ocorrendo nesse momento no estádio Moisés Lucarelli. Os jogadores agora estão retornando. A gente vai buscar mais informações do que vai ocorrer. Fato é que o jogo está parado nesse momento. A Ponte está vencendo com o gol de Alisson. Aliás, meu caro Edu Pinheiro, o Alisson que nas últimas partidas, enquanto você traz mais detalhes, Edu, eu vou buscando informações sobre o que está ocorrendo e o que vai ocorrer na sequência deste fato que está acontecendo no Moisés Lucarelli, Edu. Perfeito, olha, você falou do Alisson aí, a hora que ele marcou o gol, falou mais um de cabeça, é o terceiro gol dele de cabeça, hein? Deixa eu pegar aqui a ficha do rapaz aqui. O Alisson tá aqui, olha, ele veio do Atlético de São João del Rei, disputou o Mineiro desse ano, né, e foi contratado. Ele marcou o gol de cabeça contra o Grêmio, na Arena Grêmio, a Ponte perdeu de 2-1 e marcou um dos gols majestosos contra o Operário, na vitória de 3-0. E essa daí, portanto, terceiro gol, terceiro de cabeça. E o detalhe é que o Elvis, né, cobrou aquela falta aos 6 minutos, a falta que o Luca acabou sofrendo, e a Ponte há 10 meses que não marca um gol de falta. Grande defesa do goleiro, do Thiago Rodrigues, aí colocando para escanteio. Não saiu o gol de falta, mas na sequência saiu aí esse gol aí de cabeça, tá? Deixa eu ver só uma coisa aqui, meu caro Boris, em termos de 3-1, o Grêmio tá vencendo, o Grêmio 3, Operário 1. Segundo tempo, mais um gol do Ituano, gente. Deixa eu ver aqui, o Papagaio marcou 2, deixa eu ver quem fez agora. O gol Roberto. Roberto marcou, pois não, chamado? Não, agora policiais militares estão chegando, mas pouquíssimos policiais. Cerca de 5, agora um pouco mais de reforço, de acordo com o relato da TV. Houve também uma confusão do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli e muitos policiais estavam lá fora, fazendo esta segurança. E agora policiais foram até esse portão, separaram as torcidas, né? O portão vai ser fechado, né? Não sei como, outro cadeado, algo desse tipo. E a polícia militar está tirando os torcedores, não, pelo menos eu não vejo de forma truculenta, está orientando para que os torcedores deixem esse local e parece que só agora a situação foi normalizada, Edu. Olha, tem um WhatsApp chegando aqui. Pessoal, se ouvindo a Bandeirantes, pode passar o WhatsApp pra gente aqui, tá bom? Estou no Majestoso, não é possível, né? Esses bandos e tal. Eles ainda querem que tire a divisão das torcidas. É assinado aqui, Carlos, no final 88-86. Muito obrigado, viu, Carlos? Qualquer outra informação aqui, olha esses vândalos, que coisa incrível, o que estão fazendo. Zezinho, estou no estádio, hein? Zezinho também mandando pra gente, está no estádio. Olha, a Ponte já perdeu o mando por causa de briga, por causa de rojão. Na época do Covid aí, estádio fechado, teve o rojão, que foi atirado pro lado de fora, né? De fora, né? Pra dentro, a Ponte perdeu o mando.
E isso aí é muito complicado, viu? Muito complicado, mas realmente tá falta policiamento, né? Parece vai que a reiniciar. coisa vai ser reiniciada, Poli. Isso, cerca de 5 minutos. O gol do Alisson foi aos 9. Agora o Daronco está se dirigindo até o delegado da partida. Muito provavelmente ele vai consultar o delegado, que consequentemente vai comunicar e vai consultar o comandante da Polícia Militar se ele tem condições, no caso do Daronco, está perguntando ao delegado se ele tem condições de dar reinício à partida. O jogo foi paralisado com 9 minutos, já estamos aqui com 15. Pouco mais de 5 minutos de paralisação e a Ponte está vencendo por 1-0. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Agora, CH, o fato que chama mais atenção é que o pau estava comendo cerca de 2, 3, 4 minutos e nenhum policial militar estava naquele momento evitando ou tentando ao máximo evitar o confronto. Eu tentei te chamar aqui, talvez não tivesse sido possível que você me chamasse aqui de volta. Era justamente para falar sobre isso, porque tem uma briga fora do campo também. Então o policiamento militar estava mobilizado porque a briga do lado de fora ela é tão ou maior do que a briga do lado de dentro. E uma briga que foi hoje à tarde relatada por um ouvinte. Isso era caçapa cantada. Então eu lamento muito, espero que a Ponte não seja prejudicada, mas foram cenas lamentáveis. O que está acontecendo fora, que a gente não está assistindo pela televisão, é tão ou mais grave do que aconteceu, infelizmente, dentro do Majestoso. Muito bem, o Igor Formiga está prontinho para cobrar o lateral. Os policiais militares, eu conto aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, cerca de 10 policiais militares que estão ali buscando conter os torcedores da Ponte. Não estão mais exaltados, não temos relatos do lado do Vasco da Gama, pelo menos a imagem não mostrou, mas também há policiais militares deixando este local, esse espaço maior na divisória entre torcedores ponte-bretanos e também do Vasco da Gama. Já já o jogo será reiniciado. Placar de 1-0 para Ponte Preta. Já temos quase 10 minutos de paralisação. Agora o Daronco recebe o ok, muito provavelmente do comandante da Polícia Militar, que ele pode sim dar reinício à partida. E ele apita, o jogo está reiniciado agora com 17 minutos deste primeiro tempo. Sai jogando o Macaco no campo defensivo com o Fábio Sanches. Ele empurra pela meia para Léo Naldi, a Ponte ataca para o gol da Fepasa. E empurrou pela meia para Everton, a fim de jogo. Buscava o passe por dentro, foi desarmado, a bola voltou para Andrei. Andrei tentou o passe por dentro, a Ponte morde. Belisca recupera a posse de bola. Léo Naldi na marginal do gramado pela meia para Everton, que recomeça com o Arthur. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Brasileiro Série B, 23ª rodada, Majestoso, Ponte Preta, 1 gol de Alisson. Em um lançamento, um cruzamento, na verdade uma assistência espetacular de Elvis. 0 pro Vasco, Edu. Olha, então o Roberto lá em Itu marca mais um, Ituano 4, Sport 1 no finalzinho. É lá em Porto Alegre, mais um gol do Grêmio, hein? Grêmio 4, Operário 1. Muito obrigado a todos que nos acompanham aí, principalmente pelo YouTube. Alô no YouTube, a Edna Mariano lá de Limeira, muito obrigado pelo carinho. E aqui o Otacílio da Vila Teixeira. Edu, isso é uma vergonha, essas brigas! Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta do Alisson para cima de Edmar. Tem falta o time do Vasco para fazer a cobrança. Alex Teixeira está preparado para fazer a cobrança. Mãos na cintura, preparado, concentrado lá dentro. Quinteiro, Anderson Conceição, os zagueiros altos do time do Vasco, que hoje não tem Nenê, que está suspenso. Com o braço direito estendido, Gabriel Peck, perfil na bola também aqui para a esquerda. Partiu Alex Teixeira, pé direito, bola curta, entre quarta, tira de qualquer maneira Felipe Amaral. Colocando a bola para fora, cedendo lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança. Lateral já batido, Edmar empurrou na ponta. Boa finta de Alex Teixeira, recebeu, dominou, botou na frente, nada. Se jogou o Anderson Daronco em cima do lance, manda seguir. Abraçou a bola para Elvis, Elvis levanta, brigando de ataque, procurando o Luca. Entre quarta, tira a defesa, que a bola cai com o Léo Matos. Vacilou, dançou, perdeu
lateral para Everton. Everton já meteu para Arthur. De primeira para Everton. Pela meia esquerda. Tentou a devolução para Arthur. Bola curta. Entre quarta, tira a defesa. Na sequência, Leonaldo brigou e colocou a bola para fora. Cedendo o lateral para o time do Vasco. E o jogo, Gleger, com quase 20 minutos, primeiro tempo. Lembrando que nós tivemos quase 10 minutos de paralisação por conta de uma confusão nas arquibancadas. 1-0 na frente a Macaca. Depois, bom, não deu em nada ali o lance do Vasco. A Ponte erra muito na saída de bola, né? Precisa estar mais atento. O Vasco chega em algumas oportunidades, mas por erros da Ponte. Você vê que agora há pouco aí o Fábio Santos fez um corte ali providencial numa arrancada do Vasco, num erro de passe ali no meio de campo. Então a Ponte tem que estar atenta, tem que estar com um pouco mais de calma. Eu acho interessante acelerar o jogo. E a Ponte faz isso, né? Ela acelera, rouba e acelera. É importante demais. Só que tem que ser com qualidade. Se ficar errando muito passe, vai ficar dando a bola para o adversário, né? Vai se desgastar ainda mais e o Vasco vai chegar com perigo. Macaca pela direita com o Igor Formiga, recebeu, dominou, fez boa jogada, escapou, limpou para o Alisson, girou, falta para cima dele, chega atrasado Andrei Santos, comete a falta para cima do Alisson, o jogo está parado. Foi falta, né? Foi falta ali, ó, chega duro, uma chegada dura no Alisson, né? Falta perigosa. Vem o Elvis aí, Boles. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. 21 minutos, primeiro tempo, placar de 1-0 para Macaca, gol marcado por o Alisson. Elvis, posicionado novamente, é o homem das bolas paradas. Ele vem para a cobrança da falta para Macaca, gol da Fepasa. Lá dentro o zagueiro Matheus Silva, Fábio Sanches, o artilheiro Arthur, que está seco para voltar a marcar. Depois de alguns jogos fora, ele voltou na última partida, entrou no intervalo, agora voltando definitivamente ao time titular, o artilheiro da Macaca, Luca. Vem para cobrança, Elvis, meia direita autorizado, levantou, cruzou, Matheus Silva, livre de cabeça para fora. A bola vai embora, pela linha de fundo em tiro de meta pro Vasco, ele subiu sozinho, Gleger. E o Matheus, ele tem essa leitura, né? Ele vai lá, aliás, ele estava, na minha opinião, estava impedido, né? Mas ele tem essa leitura, ele vai muito bem por cima. 2 partidas, 2 gols o Matheus. E o Alisson aí, mais um terceiro gol de cabeça. Então a Ponte passa a ser um time muito forte, muito agressiva na bola parada. Isso é importante demais. Sabe por quê? Porque 70% dos gols com 1 ou 2 toques saem de bola parada. Exatamente. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. Ficou caído o jogador do Vasco, a Druma na seguir, bola para Leonaldo, empurrou no comando para Luca recebeu pela meia direita, devolveu na ponta para o Alisson, coloca a bola para fora. Pediu para que colocasse a bola para fora o Hélio dos Anjos. Está caído o jogador do time do Vasco. O time do Vasco pressiona o árbitro. E ele mostra cartão para o Felipe Amaral. Cartão amarelo para Felipe Amaral. Chegou forte para cima do Marlon Gomes. O árbitro não deu falta no lance. Não sei por que é que o Vasco levou vantagem. Mas a chegada do Felipe Amaral foi muito forte, né, Gleger? Já é a segunda chegada do Amaral, né? A gente dizia, o jogo vai ficar muito, muito duro. Né, muito contato, até pelo gramado encharcado, né, molhado. Isso normalmente acontece. Agora tem que estar atento, né? Você vai ganhando o jogo 1-0, 23 minutos do primeiro tempo. Um jogador de marcação, jogador que joga na proteção da primeira linha ali, já amarelado. Perigoso isso. O Amaral tem que estar mais atento. O pessoal mais experiente dá uma encostada nele. Calma, né? Calma, Amaral. Errando muitos passes nesse início de jogo. Então tem que, às vezes, a adrenalina tem que, né, dar uma respirada, deixar baixar um pouco a adrenalina, porque sem dúvida nenhuma, olha que chegada, não pode, chegada duríssima do Amaral, né? Deu vantagem o Daronco, e o Daronco, né, sempre em cima do lance, é impressionante, como eu gosto do Daronco, eu acho que ele é um baita de um árbitro, um dos melhores do Brasil, tá sempre em cima, né, você pode ver, teve diversas faltas, e ele em cima do lance, e nesse, na minha opinião, merecido, o cartão amarelo para o Amaral, que agora está pendurado e tem que estar atento demais, porque o jogo é de contato, né? O Vasco vem para cima e ele está ali numa posição onde o Vasco movimenta demais. Então está sempre muito povoado. Então o Amaralzinho agora tem que estar um pouco mais calmo. Sou eu ali, o Fábio Sanches, né? O próprio Caio França, o Matheus, jogador experiente. Dá uma acalmada dele, ó, calma, respira, porque nós precisamos de você o jogo todo.
Jogo reiniciado no Majestoso com posse de bola para Macaca, quase 25 minutos. Você ligado pelo YouTube, vai lá, deixa o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Elvis trabalha a bola para o Alisson em velocidade, já se mandou Igor Formiga. Desce a Macaca de primeira para o Alisson, linha lateral da grande área, apertou na marcação, ele foi desarmado. Entre quarta, tira de qualquer maneira Edmar, levanta a bola para o grande ataque, bola curta para Raniel, subiu, tirou Matheus Silva, Everton brigou, Felipe Amaral foi desarmado, bola sobra para Peck, Peck meteu um bolão para Marlon Gomes, vem embora o time do Vasco, recebeu, dominou, limpou, pé direito, disparou, no meio do caminho a bola foi desviada e saiu em lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança. Perdeu a bola, a Ponte propiciou contra-ataque para o time vascaíno, que tem a posse de bola no campo de ataque. Edmar, pé canhoto, meia altura, levantou lá dentro, afastou Matheus Silva, brigou pelo rebote, o Vasco, Marlon Gomes, empurrou para Peck, Peck foi desarmado na bola, a bola voltou para o Alisson, Alisson para Elvis, Elvis no comando para Luca, dividiu com o Anderson Conceição, tocou na bola, voltou, brigou, Elvis pela meia para Everton, sem bola, houve a falta do Quinteiro para cima do Luca. O Anderson Daronco está dizendo que não houve nada. A Ponte tem a posse de bola pela meia esquerda. Arthur para Elvis, domina, carrega a bola, pediu para o Everton se mandar. O Everton se manda. Ajeita, domina pela canhota, marcação de Léo Matos. Ele parou, girou por dentro para Elvis. Levantou, cruzou para Luca na área. Subiu, tirou a defesa. Voltou para Alisson, limpou, pé canhoto, disparou. A bola vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado. 26 primeiro tempo e o jogo, CH. O jogo é difícil como a gente esperava, né? Não acreditava que seria fácil. O jogo muito truncado em alguns momentos, mas a Ponte está bem no jogo. A Ponte tem mais finalizações, tem mais posse de bola, marca saída de bola, tem algum problema pela qualidade do Vasco também. Tem que melhorar alguns momentos, principalmente o Amaral, o passe tem. Mas a Ponte no todo está melhor que o Vasco e merece o resultado. Placar de 1-0, a Ponte está vencendo o jogo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Vem aí o Derby Campineiro, rivalidade, história, tradição. No próximo dia 21, sábado, 11 horas da manhã, Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. E a melhor cobertura do Derby, você já sabe, é aqui na Bandeirantes. Porque Derby é na Bandeirantes. Na próxima data, dia 20, sábado, 11 horas da manhã. Tem Ponte Preta e Guarani. Aqui trabalha a bola no campo defensivo. O time do Vasco tenta tiro de passe para Gabriel Peck. Entre quarta, Felipe Amaral colocando a bola para fora. Cedendo o lateral na esquerda para o time do Vasco fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27 minutos, primeiro tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo Série B Abezona, 23ª rodada, já o segundo turno na competição. Moisés Lucarelli, o Alisson marcou de cabeça. Ponte Preta 1, Vasco 0, Edu. Olha o Clóvis Medina lá no Majestoso. Pô, já vim com a minha esposa, o que é isso? Briga. Vândalos, não são torcedores e prejudica a Macaca, viu? Abraço pro Felipe Gervasoni, lá do Jardim Garcia também. Acabou, hein? 2 jogos pela Série B. Grêmio 5, Operário 1 e Ituano 4, Sport 1. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos juntos, ligados em uma só emoção, é o futebol, com toda a equipe de Carlos Batista. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. A Ponte se complica lá atrás, foi obrigado a dar um chutão de qualquer maneira, Amaral. A bola saiu na junção da risca lateral com a risca no meio campo para o time do Vasco. Edmar recua para Anderson Conceição, pressiona Luca, ele consegue girar para Quinteiro, Quinteiro ajeita, domina a bola rasteirinha, queimando o gramado, chega em Léo Matos, no gramado molhado no Majestoso, tenta giro de passe, Léo Naldi cortou, Felipe Amaral vacilou no primeiro lance, consertou no segundo, a bola passou pelo Everton, sobra para Léo Matos, enfiou no comando para Alex Teixeira, chega primeiro Fábio Sanches, leva a bola para a linha lateral e tira. Reclama que a bola desviou no Vascaíno, o árbitro entendeu que não, assim como Bandeira. É só lateral para o time do Vasco. O Vasco que tem hoje o Alex Teixeira. Primeira vez como titular desde o seu retorno, ele reestreou com a camisa do Vasco no último jogo contra a Chapecoense.
no empate por 0-0 depois de 13 anos fora, desde que deixou o Vasco da Gama. Aliás, o Vasco, primeiro jogo em agosto. O último jogo do Vasco foi no dia 31, domingo passado, né? Retrasado, quando empatou por 0-0 contra a Chapecoense. Aqui o jogo está parado, uma chegada dura do Zé Gabriel para cima do jogador da Macaca, para cima de Everton, um pouco está risco no meio campo, hein, Gleger? E sem bola, né? O Everton já tinha feito o passe, tomou um tranco ali, foi falta, parou ali o Daronco, e você viu o Hélio dos Anjos, dá uma limpadinha ali no óculos. Chovendo, né, cara? Chovendo, né? Passando ali o limpador de para-brisa, e o jogo vai se iniciar lá. O Fábio Santos que faz um bom jogo. O problema é que com esta chuva não vai adiantar muito, né? Volta a molhar o óculos. Vai ter que pegar um lenço ali e deixar dentro do bolso. Aqui o Everton tentava a jogada individual, acaba perdendo, a bola volta para Léo Matos, empurra para Quinteiro, levanta a bola para o campo de ataque, tentando o pé que subiu bem, tirou lá atrás Fábio Sanches, brigou pelo rebote, Amaral, soltou para Fábio Sanches, deu um bico na bola, tirou de qualquer maneira, a bola sobe, volta, briga de cabeça, Léo Naldi desvia e a bola sai. Lá pela direita um pouco, depois da risca no meio campo, tem lateral do time do Vasco para fazer a cobrança. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Lateral para Macaca para fazer a cobrança. Everton tentou passe para Luca. A bola foi desviada e saiu. É lateral para Macaca para bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 cravados, primeiro tempo. Majestoso, Série B, 23ª rodada. Ponte vence, gol de Alisson de cabeça. 1 para Macaca. A macacada reunida está fazendo a festa. 0 para o Vasco, Edu. Olha, Sul-Americana, segundo tempo, Serra Dourada, Atlético Goianiense 3, Nacional do Uruguai 0. O Atlético vai indo para a semifinal, hein? Olha, quanta confusão entre torcedores de Ponte Vasco, provavelmente deve ter sido torcida organizada. É só para de doar ingresso para esses vagabundos travestidos de torcedores. Assinado Barbosa Júnior do DIC 4. Você ligado no futebol da Bandeirantes, placar de 1-0 para a Ponte na faixa estendida, 85.7 no FM, também no AM 1170. A Ponte aperta a saída de bola, o Léo Matos tirou de qualquer maneira e jogou quase lá na galera. É lateral na esquerda no campo ofensivo para Macaca. E o detalhe que chama atenção é que com 32 minutos a Ponte marca e evita a saída do Vasco para o campo de ataque, hein, Gleger? Exatamente. E tem que continuar assim, né? Pressionando. Você vê que a Ponte, quando sobe as linhas, pressiona o Vasco, tem dificuldade. Não pode dar espaço no meio, porque eles criam e tem qualidade do meio para frente. Dá uma escapada agora o time do Vasco, vem para o programa de ataque, domina Marlon Gomes, sai da ponta, vem para meia, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Fábio Sanches, Zé Gabriel meteu na área, não tinha ninguém do Vasco, faltou comunicação, o Fábio Sanches tirou e a bola saiu em lateral para o time do Vasco, quase 33 deste primeiro tempo, lateral para o Vasco para fazer a cobrança, Léo Matos, o Vasco na 4ª colocação com 39 pontos, trabalha a bola por dentro com o Zé Gabriel, devolve para Léo Matos, olhou para a área, dominou, levou para o fundo, escapou de Léo Naldi, cruzou para a boca do gol, Raniel livre de cabeça para fora! Para fora! Raniel perde uma chance incrível num ótimo cruzamento de Léo Matos na cabeça de Raniel. Ele ganha do gigante Matheus Silva e desvia para fora. Se lamenta o atacante vascaíno. A melhor chance, aliás, a primeira real oportunidade do Vasco no jogo. Por muito pouco, o Vasco não empata. Eu sempre digo o seguinte, né? Tem a grande maioria dos zagueiros. Isso não é só o Matheus, não é o Fábio Sanches, né? Não é o Quinteiro, o Anderson Conceito, não é. É a grande maioria dos zagueiros do futebol brasileiro, nessas bolas que vão na linha de fundo, ficam olhando a bola. Esquece de marcar o jogador. Olha a saída errada da Macaca, Igor Formiga perdeu e foi obrigado a cometer a falta. Pra cima de Zé Gabriel. Tem falta o time do Vasco, a Ponte deu uma vacilada ali, hein, Gleger? Só concluindo, então, aconteceu a mesma coisa. Bola na linha de fundo, o Matheus deixou ali o Raniel solto dentro da área, né? Que meteu a cabeça, é que ele errou ali a cabeçada, mas ele estava sozinho, o Matheus estava fora da jogada, a bola já tinha passado, então tem que estar mais atento, foi na linha de fundo, encosta no homem alto, e foi realmente falta em mais um erro na saída de bola da Ponte. O Hélio tem que ajustar essa saída de bola, tá ganhando o jogo, pô,
tá apertado, joga lá na frente, pro Luca, pro Everton, né, pro Elvis. Não dá pra ficar correndo risco num jogo dessa envergadura. Tem falta o time do Vasco para fazer a cobrança. Vem bola na área da Macaca, área congestionada na entrada dela. Para cobrança, Alex Teixeira, mãos na cintura, é perigo contra a meta Ponte Bretana. Alex Teixeira, autorizado, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Vasco! Vamos todos cantar de coração. Na cobrança direta de Alex Teixeira, ele tem a 7 estampada na camisa. Falta perigosa, eu já dizia. Partiu pra bola na meia esquerda, cruzou com o pé direito. 2 jogadores foram pra bola, mas nenhum conseguiu desviar. Kaique França ainda tentou tirar, mas nada pôde fazer. O Vasco empata o jogo. Alex Teixeira. Bola por muito pouco, ainda não desviou no Raniel. Quem comemorou foi o Alex Teixeira. Primeiro dele no seu retorno ao Vasco. Na marca de 35 de bola rolando no primeiro tempo. Tá registrado. Alex Teixeira. 1 pro Vasco. 1 também pra Macaca. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Eu tava acabando de dizer, né, que tem que parar de ficar olhando a bola. Mais uma vez... na minha opinião, quem falha ali é o Matheus Silva, né? Ele tinha que estar mais à frente, posicionado. Essa bola de meio de área, né? Na risca da pequena área, é zagueiro. Isso aí tem que atacar a bola. Ele veio correndo, né? E o Alex Teixeira entrou ali no meio. Não teve trabalho nenhum, ele só encosta, né? Você vê que ele quase nem sobe. Só vai ali dar uma escorada, tira do Kaique França, que nada pôde fazer. Mas não dá, né? Não pode tomar o gol que tomou a Ponte. Você vê ali, ó. O Matheus ficou olhando o Matheus Silva. Erro, um vacilo tremendo no posicionamento da Ponte. O VAR tá analisando ali ainda o lance. Rapaz, esse lance desse replay, parece que o Raniel desvia a bola de cabeça. E não estava impedido, viu? Não. O Raniel. O Raniel não estava. Não sei, olha, tá na dúvida. O Daronco está revendo. Tá demorando se de fato, demais, hein? Se o Raniel estava ou não impedido. Tá demorando demais ali pra assinalar o gol. O Daronco tá pedindo calma ali pra rapaziada, ó. Vamos ver, eu pra mim, gol legal, viu, Bolis? Pela imagem que nós temos aqui. Agora o VAR, né, aí tem que traçar as linhas e aquele protocolo todo do VAR. Vamos aguardar. E aí, CH, lembrando que tem a participação do Raniel, mesmo que ele não tenha tocado na bola, pode ter atrapalhado o goleiro desde que ele estivesse em uma posição irregular, em CH. Eu fiquei na dúvida, sinceramente. Eu preciso ver mais o lance, foi muito rápido. A bola foi muito rápida, cobrada para a zaga da Ponte. Achei que o Kaique França deu uma bobeada no lance, além da zaga da Ponte. Eu, sinceramente, eu não tenho convicção se tinha condição ou não o Raniel. Eu fiquei na dúvida, sinceramente, viu, Boris? Eu também. O lance está sendo checado nesse momento. Em princípio, o Alex Teixeira saiu comemorando. No replay dá a impressão que tem um desvio do Raniel. Por outro ângulo, não tive esta impressão. É um lance muito difícil, aquele tal do lance ajustado. O lance está sendo revisado e os seus jogadores estão aguardando. Neste momento no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando mais uma vez dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro comanda o jogo aberto para atacar, dobra já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. GoCareSaúde.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com e Nacional Sol. Reduza a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. É um lance difícil, precisa ser ajustado, mas não pode demorar tanto assim, né? Meu Deus do céu, quantos minutos nós já estamos aí? Eu marquei 35, agora estamos com 39. 4 minutos. 4 minutos, cara. Ele deu o gol. Ele deu o gol. Validou o gol do Vasco. Gol confirmado, gol do Vasco depois de 4 minutos de paralisação.
Confirmado o gol, portanto o Vasco empata o jogo. Resta saber se na súmula o Daronco vai dar o gol pro Alex Teixeira ou para o Raniel. Partida reiniciada, placar de 1-1. Fato é que você já alertava, o CH também, a Ponte estava vacilando e acaba sofrendo o gol de empate em Gleguer. E foi num lance onde a Ponte perde a bola, né? Perdeu a bola na saída ali, acho que foi o Formiga que estava no lance, teve que fazer a falta e a falta originou o gol. Então assim, aquela falta um pouco de tranquilidade. O campo está escorregadio, a bola fica mais rápida, o jogo fica mais rápido. Então não adianta você ficar correndo riscos ali atrás, está ganhando o jogo de 1-0. Vacilou o time da Ponte nesse lance na saída de bola e na cobrança de falta, todo mundo olhando a bola e o Raniel foi ali, só escorou para dentro do gol. Atacado Obra Já tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com e saiba mais. O jogo está parado, falta em cima do Zé Gabriel, bem na risca do meio campo. Daronco em princípio não marcou a falta, vai dar bola ao chão. O Everton está pedindo que a bola é da Macaca. Eu acho que o Arthur vai atendê-lo. E é isso mesmo que ocorreu. Bola ao chão, apenas o Elvis, que de primeira toca mal para Arthur. O Arthur não estava ligado, o passo muito forte do Elvis e com isso a Ponte devolve a posse de bola para o Vasco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 41 minutos, primeiro tempo. Vem o Vasco, Gabriel Peck tentou, dividiu com o Arthur, entre quarta, tira de qualquer maneira o lateral esquerdo Arthur. Mas o Daronco para o jogo agora porque houve um choque forte de cabeça do Fábio Sanches com o atacante do time do Vasco, o Raniel. Seguindo Série B, 23ª rodada, majestoso. Para Ponte Preta, também para o Vasco, Edu. Olha, encerrado no Serra Dourada, Atlético Goianiense 3, Nacional do Uruguai 0. O Atlético vai para a semifinal da Sul-Americana. Na Série B encerrado, Grêmio 5, Operário 1 e Ituano 4, Sport 1. Olha aqui, Daniel Bernabé, o contador da Vila Industrial. Seu Edu, essas confusões no estádio, é por isso que eu não vou mais nos estádios. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quando volta a chover forte nesse momento em Campinas. E só um detalhe, tá chovendo, Cintia, voltou a chover, hein? Depois de quase 2 meses, períodos de seca, de estiagem, mas felizmente voltou a chover. Graças a Deus. Só um detalhe, graças a de acordo com as detalhe, informações, vai pro ar. De acordo com o repórter da TV, do Premier, o quarto árbitro o informou que o gol foi dado pro Raniel. Mas tem ali o desvio, Raniel. Né? Foi bem dito por você aí, tem o desvio dele sim. E foi nítido, né? A gente percebe que ele vem até ali. Pelo movimento da cabeça. Né? Exatamente. E o Fábio Sanches acho que deu uma... Cortou o supercílio ali. Cortou ali, Toquinha de natação e também o esparadrapo. Ô, Gleger, você que já esteve lá dentro, conhece do riscado, nesse tipo de lance aí, não dá pra aplicar, dar pontos. Vestiário, né? Neste momento, vai pro vestiário. Vai pro vestiário, o vestiário aí faz a sutura ali, como os médicos dizem, né? Enquanto o treinador passa orientações, o cara tá recebe pontos na cabeça. O cara tá ali na maca ali, recebendo pontos. E também as articulações do treinador. Mas hoje em dia os caras colocam essa... Na minha época não tinha isso não, viu, Boy? Na minha época os caras metiam um esparadrapão ali e vai pro jogo. Hoje tem essa toquinha aí pra segurar, pra estancar o sangue, né? Porque todo mundo sabe que sangrando tem que ir pra fora. O jogo está parado, 43, mas não dá pra gente dizer que é a reta final do primeiro tempo. Para você que está chegando agora, depois do gol da Ponte, houve uma confusão nas arquibancadas entre torcedores da Ponte e também do Vasco. O jogo ficou paralisado quase 10 minutos e também há pouco, no lance do gol do Vasco, o lance foi checado, quase 4 minutos de paralisação e, evidentemente, o Anderson Daronco dará os acréscimos, no mínimo 10 minutos, é isso que eu espero, neste primeiro tempo. Everton tenta para o Macaca, buscou passe por dentro, sobrou para Léo Naldi, para a esquerda para Everton. Everton se movimenta, carrega a bola no último terço do campo, passa por fora Arthur, soltou para Léo Naldi, cabe o tiro, Léo Naldi por baixo para o Alisson, recolheu, dominou, limpou, rolou, sai daí Daronco, pela meia para Léo Naldi, para Igor Formiga na direita, cortou por dentro, armou o chute, pé canhoto, disparou em cima do marcador, sobrou para Arthur, chute cruzado, em cima da zaga, sobra para o Alisson, tentou a finta, perdeu. Gabriel Peck entra e
corta, tira pro time do Vasco. Atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19, o código de área. Vem embora o time do Vasco. Gabriel Peck, entrada na grande área, pé canhoto, disparou. Espalma, Kaique França. Rebote pro Vasco, entrada na grande área, o chute pro gol. A bola desvia e vai embora. Linha de fundo, escanteio. Na finalização de Gabriel Peck. Balançou, girou pra cima do zagueiro Ponte Bretano e colocou no canto. Voou Kaique França pra fazer a defesa, Gleger. Salvando o time da Ponte, né? Uma belíssima defesa. Essa é a famosa ponte, né? Que o goleiro vai lá, joga a bola pra fora, fez o movimento correto, né? Jogando a bola pro lado, que é importante demais. Bela defesa do Kaique França, salvando a Ponte nesse finalzinho do primeiro tempo. Grau, conceito, nota, dificuldade? Eu não disse aquela da falta, né? Do Thiago Rodrigues, que foi grau de dificuldade 8.25, essa 7.95. Tá registrado. Olha o Vasco, cruzamento para a boca do gol. Kaique França saiu, mas foi atropelado pelo porta-malas ou guarda-roupa, né? Anderson Conceição. É um guarda-roupa, né? Pelo amor de Deus. Porta-mala não, né? Porta-mala é quando o cara, né? Um pouquinho mais avantajado na parte traseira. E atenção, hein? Reduz a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp. Anote aí, ó. 19, código de área 995961768. Alô, meu amigo João Paulo Formaggio, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Léo, Guga, João Fábio Dedesco, valeu galera! Curtindo o futebol da Bandeirantes, contando a equipe de Carlos Batista, que amanhã, meio-dia, apresenta os donos da bola. Os melhores momentos de até aqui, um para Ponte, um para o Vasco. Todas as informações de Guarani e Criciúma. Jogo amanhã, 9h30 da noite em Criciúma, além, é claro, dos quadros do programa, o personagem do dia. Amanhã tem origem, afinal de contas, a Ponte fez na lata! Na lata! O Batista pergunta e as respostas curtas e objetivas na lata dos comentaristas. Espalha pra geral. Amanhã, meio-dia na tela da Band. Vem para o programa de ataque a Macaca com o Elvis. Carrega a bola pela meia esquerda. Demorou para tocar. Foi desarmado. Entra e quarta. Tira o time do Vasco. Bola para Zé Gabriel. Ele ajeita, domina no campo defensivo. Empurra aqui para a esquerda para Edmar. Trabalha a bola pelo lado esquerdo do campo. O time do Vasco. Marlon Gomes se girou, mas a partida está paralisada novamente. O Anderson Daronco está se dirigindo até o Bandeirinha. Na verdade, o Alex Teixeira, o Bandeirinha, voltou, refugou. Tudo bem, tudo ok? Não houve absolutamente nada, segundo o Daronco, e a partida será reiniciada. Deu 13 minutos. 13 minutos acrescidos pelo Anderson Daronco. 55 mais 3, vamos até 58, Gleger. 58 minutos, né? Ficou muito tempo parado. Confusão lá do torcedor. No gol do Vasco, o VAR demorou para tomar a decisão, né? Validando o gol do Vasco. E tá certo. Eu acho que poderia ter dado um pouco mais, tá? Eu achei que ele daria uns 15. Bola para o time do Vasco com o Gabriel Peck. Ele trabalha a bola, habilidoso com a canhota. Aperta o Alisson na marcação. A bola sobe, cai com Elvis. Elvis para o Alisson. Recebe, domina, limpa bem o lance. Empurrou na ponta para Arthur. Com liberdade, ele olha para a área. Levantou, cruzou para a boca do gol. Subiu, tirou Quinteiro. Leonardo brigou pelo rebote. Insistiu no lance. Entrada na grande área. Tentou o passe por dentro. Opa! Everton foi empurrado por trás. Daronco em cima do lance. Mandou seguir na sequência. Ele para. Falta marcada. Ele aponta a lateral para Macaca. Vamos dar uma olhadinha no lance. Everton e Quinteiro. Everton protege. O Quinteiro chega empurrando. Mãos nas costas do Everton. Para mim, pênalti, Boris. Pênalti claríssimo. Agora ele está conversando com o VAR, que é o paranaense Adriano. Ele tem que dar esse pênalti. Não tem não, ô CH? Para mim, pênalti claro. Empurrou o jogador Everton. Pênalti do Quinteiro em cima do Everton. Está esperando o Anderson Daronco. O Everton protege. Aliás, tem ali quase 1 metro em relação à bola o Everton. E o Quinteiro por trás acaba empurrando o Everton. Pênalti claríssimo. Está conversando com o VAR o Anderson Daronco no campo. E ele estava bem colocado. Não marcou o pênalti. Eu não entendi por que também. Às vezes, né, Boris? Às vezes está mal posicionado ali. Tem algum jogador na frente. Não era o caso, né? Não era o caso. Mas o pênalti foi claro. Ele vai ser chamado lá no telão ali, né, do VAR, de certeza. Vai no monitor para dar uma olhada. Fez a sinalização, como assim, ó. Ele empurrou, segue conversando. É um lance para o árbitro, é ele que determina, o árbitro de campo. Segue conversando, argumentando com o árbitro de vídeo.
Estamos com 49 minutos. Um possível pênalti para Macaca, ele não deu, marca. Cara, não deu, não deu o pênalti. A Ponte já cobra o lateral. Everton na ponta, tenta a finta, ganha escanteio. Bola colocada para fora. Olha, a menos que uma imagem mostre que de fato não houve o pênalti. Mas pelo menos no replay e sem o replay, o pênalti foi claro. Com as duas mãos ele empurra o Everton. Para mim, pênalti claríssimo. Erro grotesco do Daronco. Teimosia, né? Porque ele poderia ter ido no monitor. Elvis vem pra bola, pé direito, atenção, levantou na segunda trave, Thiago Rodrigues sai do gol para fazer a defesa. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Vem para a Macaca, bola recuperada, o Alisson para o Elvis, de primeiro um bolão para Luca, afasta Quinteiro, chega o zagueiro na hora H, desarma a Luca e coloca a bola para fora, cedendo escanteio para a Ponte Preta bater. Um detalhe importantíssimo, né? Mesmo com a Ponte tomando o gol ali numa falha, num erro de saída, a Ponte continua pressionando e continua jogando bem. Bola parada, vem bola na área do Vasco e com o Elvis batendo é sempre perigoso. 50 minutos, primeiro tempo, escanteio para Macaca fazer a cobrança, Elvis capricha que dá, autorizado, pé direito levantou na segunda trave, bateu, Silva subiu, tirou a defesa, a sobra Leonardo de primeira, ele enche o pé, a bola sobe e vai embora, pela linha de fundo é tiro de meta para o Vasco. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Evidentemente, com o replay, como estamos vendo agora, com o slow motion, com o replay, não dá pra gente ter a intensidade do empurrão. Parece um empurrão mais forte. Mas claramente, quando ocorreu sem o replay, a opinião unânime na nossa equipe que houve o pênalti em cima do Everton. Mas não pode o jogador do Vasco fazer o movimento que fez, com as duas mãos nas costas empurrando o jogador. Isso é falta. Se é falta fora da área, dentro da área é pênalti. Então, para mim, o pênalti foi claro e a Ponte foi garfada. Seu Daronco, respeito, gosto, um dos maiores árbitros do futebol brasileiro. Mas, poxa vida, tem um monitor, pô. Tá discutindo, o pessoal chamou, vai lá dar uma olhada, não custa nada. Poderia ter ido lá dar uma olhada que ele daria o pênalti. Lembrando que a CBF, depois de 48 horas, disponibiliza, né, o áudio, toda a conversa do árbitro de campo com o árbitro de vídeo. E vamos saber daqui a 48 horas qual foi a recomendação do árbitro de vídeo. Elvis, pé direito, levantou lá dentro, subiu, tirou Quinteiro, Fábio Sanches brigou, recuperou para Macaca, para o Alisson, que meteu na ponta para Everton, de primeira cruzou, Fábio Sanches tentou, afasta Quinteiro, é pressão da Macaca, no ótimo cruzamento por baixo de Everton, que joga bem, bola metida pela linha de fundo, escanteio, a Ponte pressiona a Glagueira. Joga muito bem o Everton, né? Ele é o desafogo ali pelo lado esquerdo, inteligente, né? Você vê que essa bola é muito difícil, ela vem no chão ali, Fábio Santos não alcançou. Bola parada, vem Elvis aí. Apoiado pelo torcedor, Elvis levantou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou na primeira trave, Raniel, voltou para Igor Formiga de primeira, erra o passe, dá de graça para Raniel, que levanta a bola para o grande ataque para Alex Teixeira, chega bem na cobertura, Amaral, quase o Kaique França saiu do gol, não entendi. O lance estava claro e controlado pelo Felipe Amaral. Para a sorte da Ponte, o Kaique França voltou e ninguém do Vasco pegou a bola. Ele veio porque estava de frente, né? Poderia ter dado um chutão ali ou até mesmo receber essa bola do Amaral. Agora, o Formiga tá de brincadeira, né? Formiga já é mais um erro de passe, mais um contra-ataque pro Vasco. Alguém tem que chegar nesse menino aí, calma. Abaixa um pouco a adrenalina. Pô, senão vai acabar comprometendo. Vamos até 58, estamos com 53 no majestoso placar de 1-1. Corretag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse corretag.com.br, siga no Instagram, @Corretag Brasil. Fábio Sanches tirou lá dentro, mas acabou escorregando. Completou a zaga, bola volta ainda para o time do Vasco. Domina aqui na ponta, Marlon Gomes tenta a finta, chega para fazer o corte, o Alisson. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança. Pega a bola Edmar. Vem para a cobrança aqui da esquerda. O time do Vasco ataca para o gol do portão de entrada do majestoso. Bola para Alex Teixeira. Recebeu, dominou, caiu, nada. Contato legal, segundo o Daronco.
recupera o Alisson, tentou uma jogada de efeito, insiste no lance, raçudo, brincou, mas acaba perdendo a bola, recupera novamente o time do Vasco com o Andrei Santos, tentou a finta Amaral, chega bem, tá mais tranquilo no jogo após ter recebido o cartão amarelo, trava, volta a bola para Igor Formiga, que o despacha de qualquer maneira por grande ataque, Alisson escora de cabeça, Luca brigou, bem marcado por Anderson Conceição, tocou na bola, voltou para Andrei, de primeira, boa bola para Alex Teixeira, para Raniel, sai na cara do gol, entrou, tocou, bateu para fora! Pra fora do gol, saiu cara a cara, Raniel, bateu cruzado com o pé esquerdo, a bola foi embora. Agora, se entra, o gol valeria, porque no início ele estava impedido, mas não participa do lance. E no ótimo passe, no comando para Raniel, ele bate cruzado e quase vira o jogo, hein, Gleguer? Cara, deu sorte a Ponte, hein? Raniel saiu na cara do gol, mais um erro do Formiga. Numa disputa de bola ali, ele foi com o corpo mole. O Formiga tá totalmente fora do jogo, gente. Principalmente na hora de defender ali. Ele vai bem ali, chega ao ataque, dá algumas opções de fundo, dê profundidade. Mas na hora de recompor, na hora de se ajeitar, não pode. Já é o terceiro lance. No primeiro erro dele, gol do Vasco. Já 2 lances que o Vasco cria perigo. Esse aí deu sorte o Kaique França. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, deixa o seu like. André Mantovani está agitando nas redes sociais da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogo pegado, obrigado. Vem embora o time do Vasco, brigando de ataque, escapado do Marlon Gomes. Por baixo do carrinho, Fábio Sanches toca na bola, a bola bate no Vascaíno e vai embora. Fábio Sanches está apontando a linha de fundo. No contato, o árbitro confirma, o Bandeira correu para a linha de fundo. O Daronco viu ali, né? Ele eu não entendi porque o Bandeira correu para a linha de fundo. É porque o Bandeira... Kaique França vai cobrar o tiro de meta. Eu fiquei, assim, a impressão que dá ali é que o Fábio Santos é que tira a bola, né? Mas o Bandeira correu, o Daronco estava próximo, falou, não, resvalou, tiro de meta. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br e siga também no Instagram, @golcaresaúde. Finalzinho do primeiro tempo, CH. A Ponte teve oportunidade, mas o Vasco 2 claras com o Raniel. Tem que tomar cuidado, hein, Carlos Henrique? Jogo perigoso e jogo indefinido, né? A Ponte estava muito bem no começo da partida, desequilibrou. Alguns erros individuais comprometeram alguns lances, principalmente o gol de empate do Vasco. A arbitragem, como já é de praxe, o Daronco é um para-raios pro negativo, né? Todo jogo que ele apita sai uma confusão. Hoje teve até briga de torcida. É o que está acontecendo. Na primeira divisão é um desastre atrás do outro. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida que ele prejudicou a Ponte. Aquele pênalti em cima do Everton, para mim, foi claro. E agora a confusão, empurra entre jogadores do Vasco e também da Ponte. O mais exaltado ali é o Edmar, me parece que com o Fábio Sanches, aliás, com o Arthur, né? O Gabriel Peck foi lá, falou alguma coisa. É porque o Elvis empurrou por trás o Peck e o Edmar e o Anderson Conceição tomaram as dores do companheiro Léo Matos. Antes disso, recebeu o cartão. O cartão amarelo para Léo Matos, lateral direito do time do Vasco. Os caras não encostam muito no Daronco, não, né? Agora cartão para o Elvis. O Elvis, uma bobagem ali, né? Foi empurrar o jogador. Foi o Peck, né, que ele deu um empurrão ali. O Luca tá apontando que tem que mostrar cartão também pro Vascaíno. Olha, um detalhe aqui, viu, Bola? Você tá vendo pela imagem, cara, o Fábio Sanches sangrando ali, hein, ó. Vai ter que sair o Fábio Sanches. No supercílio ali, ele tá com a touca, né? Mas o sangramento foi nítido aqui na imagem que nós tivemos. E agora o Zé Gabriel, aliás, o Andrei Santos foi lá, falou alguma coisa com o Elvis. O Elvis tem que colocar a cabeça no lugar, tomar cuidado, porque ele já tem cartão. O cara provoca uma nova confusão, o Daronco vai lá e acaba expulsando o Elvis e dá cartão amarelo pro André. O clima não tá bom, não. Agora o Arthur dá uma bronca também. O que chama a atenção é o seguinte, né? Quando o Daronco foi anunciado, vai ser o árbitro, Ponte Preta e Vasco, Série B. Vai trazer segurança para o jogo. Claro que o jogo é difícil. São duas grandes camisas pesadas. Os jogadores não colaboram. Mas o Daronco não faz esse tipo de arbitragem que a gente esperava dele. É verdade, é verdade. Olha, tem mais uma confusão ali agora com o Luca, né? É o Arthur, né? O Arthur com o Andrei. Agora tava o Luca ali envolvido na confusão. Mas sabe qual que é o problema? Arrozinho com feijão, né, meu amigo? Faz o arrozinho com feijão que não se compromete. E o Daronco tá deixando o pau cantar, tá deixando o chicote estralar. Né? Não deu um pênalti claro para a Ponte e depois fica reclamando.
E foi falta no... Olha, o Igor Formiga está dizendo que houve a falta pisão, para cima dele quando ele tentava arrancada. O árbitro não marcou só tiro de meta, ele deu mais um. 14 minutos, quase 1 hora de primeiro tempo, hein? Quase 1 hora de primeiro tempo. Olha a falta que o Bandeira não deu, cara. Foi do camisa 25 isso, ali, o Marlon Gomes. Sei lá, o cara quase arrancou a joanete do Formiga. Marcou só tiro de meta para o time do Vasco. Quase 1 hora, quase 60 minutos neste primeiro tempo. Vou confirmar aqui o quinto sinal, 9h30, no horário oficial de Brasília. O jogo começou 8h30. Vai terminar no primeiro tempo. Será? Ainda tudo pode acontecer nesta primeira etapa. Lamentavelmente, evidentemente, a partida foi paralisada por conta de confusão entre torcedores. Ô, Boris, se você me permite, intervalo campeão aqui, né? Porque o Reis da Pizza mandou aqui solfejos para nós aqui. Show de bola. Qual é o nome? Reis da Pizza. Boa. Muito obrigado, sensacional. Né, na hora da confusão, eu já fui ali dar uma provada ali. O negócio é maravilhoso. Segue muito lá obrigado nas redes pela sociais, moral. então. Redes sociais. Reis da Pizza. Reis com S no final. Arthur domina a bola, foi desarmado, bola colocada para fora. Vamos chegar a 60 minutos. O árbitro vai terminar no primeiro tempo. Vou até registrar aqui, ó, 60 minutos de primeiro tempo para colocar nas redes sociais. Só agora tá pedindo a bola Anderson Daronco e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Primeiro tempo com duração de 1 hora. 1 para Ponte Preta, 1 também para o time do Vasco. Muita confusão, lamentavelmente. O gol da Ponte do Vasco sendo revisado, muita demora. E no finalzinho também uma nova confusão. Mas o primeiro tempo foi encerrado. A bola parou de rolar no majestoso Edu Pinheiro. A Ponte atacou para o gol da FEPAS. A Macaca com seu uniforme número 1, de branco, faixa preta. O Vasco também uniforme muito bonito, de preto e faixa branca. Olha, é o seguinte, partida paralisada há 8 minutos, uma briga entre torcedores de Ponte e Vasco, lá no gol do fundo, o portão foi arrombado, uma confusão danada, confusão também fora do estádio. Vamos aguardar depois o que é que vai acontecer, hein? A Ponte joga com Kaique França no gol, Igor Formiga da lateral direita, 2 zagueiros, Fábio Sanches e Matheus Silva, e Arthur na lateral esquerda. Mantém os 3 volantes, Amaral, Leonardo, Alisson e o Elvis para armar. E na frente, novidade, Everton no lugar do Fecim e o Luca. Everton e Luca hoje atuando aí a comissão de frente da Ponte. No banco, Igor Vinhas, Wesley, Bernardo, Nicolas Fecim, Richelli, Cássio, Gabriel, Jean Carlos, da Silva e Chaporã, Fraga e Guilherme Souza, que é zagueiro, ainda não estreou. Gente, é o seguinte, o Elvis cobrou uma falta sensacional há 6 minutos, grande defesa do Thiago Rodrigues, vai para escanteio, ali nasce o gol da Ponte, jogada para cá, o Elvis cruza o Alisson de cabeça, 1-0 a 8 minutos, terceiro gol dele de cabeça. Depois, a 33, o Raniel perde um gol incrível de cabeça, poderia ter sido empate, foi para fora. E a 35, o Igor Formiga sai errado, faz a falta. E o Alex Teixeira cobra a falta. E Raniel de cabeça empata 1-1. Ficou quase 8 minutos aí com o VAR analisando se foi gol ou não. E o gol foi dado. 44, Kaique França. Defesa boa, hein? Gabriel Peck chutando. 48, lance duvidoso aí. Pênalti não dado. Duvidoso não, foi pênalti, né? Foi pênalti. O Everton empurrado, mas o Daronco nem pro VAR foi. E a 54, Raniel perdeu, hein? Perdeu o cara a cara, outro erro aí do Formiga. 1-1, oi, CH, queremos ouvi-lo. Olha, Edu, eu costumo passar batido com isso. Eu não gosto de ficar comentando a arbitragem, mas não tem jeito de não falar disso. O Daronco fez um péssimo trabalho no primeiro tempo e prejudicou a Ponte. E foram inversões de falta e aquele pênalti, para mim, é muito claro. Você veja essa falta no Formiga no último lance do jogo, tomou um pisão no pé, e o Bandeira, que é uma figura decorativa, aliás, depois do VAR no Brasil, nem sei para que serve Bandeira, né? Sinceramente, eu não sei. Só para ficar acusando que o jogador está na beira do gramado para poder ser substituído, mas nada. Porque se o cara na frente dele não viu aquele pisão que o Formiga tomou, desculpa, é uma coisa lamentável. E foi lamentável a arbitragem para mim do Daronco, prejudicando a Ponte. O pênalti no Everton aconteceu. Ele foi empurrado dentro da área. Olha, Edu, a Ponte começou muito bem, viu? E o Everton também. A Ponte incisiva do lado esquerdo, atacando bastante, fazendo variação de jogo também pelo lado direito, muito combativa, marcando saída de bola. Mas depois do gol saiu a confusão. E depois da confusão,
a confusão, a paralisação pela briga de torcidas dentro do Majestoso, o jogo deu uma esfriada e a Ponte também. A Ponte perdeu aquele elan de intensidade de marcação que estava sendo muito eficiente no começo da partida. E o Vasco, aos poucos, foi equilibrando a partida. Nos números, a Ponte foi um pouquinho melhor. Mas o Vasco teve 2 grandes oportunidades, empatou num lance duvidoso, que eu até agora eu não me convenço que aquele lance foi um lance normal. Eu tive uma impressão de um vulto atrapalhando o Kaique ali. A bola foi praticamente direta para o fundo do gol da Ponte, enfim. Mas em termos de volume, não dá para falar que o resultado foi incorreto. O Vasco equilibrou a partida e teve momentos de poder fazer gols. Foram 2 oportunidades claras, e pela grossura do Raniel, que é um centroavante perna de pau e corre pra caramba, quase a Ponte tomou o segundo gol. Problemas no time da Ponte. Lado direito defensivo, Formiga mal no jogo, Amaral começou mal e se acertou, mas está inseguro, e também na zaga, o Matheus muito inseguro na marcação e no posicionamento do lado direito. A Ponte tem problemas por ali e o técnico do Vasco, esperto, colocou Alex Teixeira para jogar justamente em cima do Formiga. O Hélio dos Anjos tem que ajustar ali, porque se ele não ajustar, a Ponte vai ter problema por ali, como teve ao longo de todo o primeiro tempo. Eu gostei do Everton, acho que ele tem muita velocidade e a jogada do gol nasceu pelo lado esquerdo, ele tá conversando muito com o Luca, o Elvis está muito marcado, também precisa entrar no jogo, o Alisson bem. O problema é o Amaral no meio campo, não é? E a alternativa seria mudar para um 3-5-2, mas eu acho que não é o que o Hélio vai fazer. Pode ser que o Formiga fique no banco de reserva, fique no vestiário. O Formiga está muito intranquilo, ele é muito bom no apoio, mas defensivamente está com muito problema. Eu nem sei como é que o Bernardo está, mas é uma opção no banco de reservas. De qualquer maneira, ele tem que reposicionar esse meio campo na marcação. E na saída de bola, a Ponte, os melhores momentos da Ponte no primeiro tempo, Edu, foram os momentos que a Ponte sufocou o Vasco na saída de bola. Eu acho que tem que voltar dessa maneira e tentar fazer o segundo gol rapidamente. E se isso acontecer, a Ponte não pode cometer o erro que cometeu depois da paralisação. Ficar meia bomba, né? Nem marcar muita distância, errar muitos passes. São detalhes mais individuais do que coletivos, do que táticos. Enfim, foi bem movimentado, um jogo difícil como a gente previa. E se a Ponte não tomar cuidado no segundo tempo, vai ter problema. Um primeiro tempo, Edu, para encerrar meu comentário, nota meia dúzia da Ponte. Olha, o Atlético Goianiense está na semifinal da Sul-Americana. Acabou no Serra Dourada, Atlético 3, Nacional 0. Lá foi 1-0 pro Atlético. Série B, Grêmio 5, Operário 1. Acabou. Encerrado também, Ituano 4, Sport 1. Em andamento, CSA e Brusque 0-0 primeiro tempo. Primeiro tempo de Londrina e Cruzeiro 0-0. Comecinho, Sampaio Correia e Bahia 0-0. Comecinho, Tombense e Vila Nova 0-0. As últimas WhatsApp, juiz ladrão, bandido safado, seu Edu. Edu, uma vergonha, hein? Em pleno Majestoso, e manda um abraço, por gentileza, pro Menegildo do São Bernardo, a parte de cima. Alô, Menegildo! Sim, sempre com a gente aqui. Foi muito pênalti, Edu. Mal intencionado, ladrão da Wilson da Vila Boa Vista. Deixa eu ver o que mais aqui. Pra mim, o Vasco é forte e o VAR é Vasco. Daronco perdido, jogadores da Ponte afobados. Sidão do Proença, meu vizinho, sensacional. Caramba, o que é isso? Olha, um roubo em Campinas. Muito bem, meus amigos, já em Gleger Zorzinho vai comentar. Você vai ouvir o gol do Alisson na voz e narrativa do Leandro Borges e depois Zorzinho comentando. Ponte 1, Vasco também 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para quem é pai para toda obra. Aproveite! Bacia mais caixa acoplada, Saveiro, 13,6 litros branca Selite, por apenas R$ 296,90. Confira essa e outras ofertas imperdíveis para sua obra no Atacado Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Rocha Autopeças,
é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. É bola! Abra a volta para a Macaca com o Everton, bota a pressão do jogo, a Macaca, tentativa de cruzamento, tira a defesa, Arthur brigou, sobrou na esquerda para Elvis, pé canhoto, cruzou para o Boca, gol de cabeça, o toque é gol! Gol da Ponte! O Alisson tem a 25 estampada a camisa. Na cobrança de escanteio, a defesa tirou. Arthur brigou, abraçou para Elvis. De primeira na esquerda, com a perna esquerda. Levantou na medida. Apareceu na entrada pequena área. Um desvio letal, fatal de Alisson de cabeça. Thiago Rodrigues tentou defender, mas nada pôde fazer. A bola foi entrando mansinha, chorando pro fundo do gol do Vasco. Ele sai comemorando com a galera, jogando corações pro torcedor da Macaca. É o gol na semana de aniversário da Ponte Preta. O gol é de Alisson. Explode o torcedor ponte pretano nas arquibancadas do Majestoso. A Macaca sai na frente a Macaca. Pula, 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 sai do chão e vibra a macacada. O Alisson de cabeça na marca de 8 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte pretana. Tá registrado o gol é de Alisson. Ponte Preta 1, Vasco 0, Thiago Rodrigues, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Depois de uma belíssima cobrança de falta do Elvis, escanteio. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Sim, 1-1 intervalo, queremos ouvi-lo, Zorzinho. Tá vendo só, Zorzinho, que você faz comigo? É isso aí, né, Edu?
Olha, eu primeiro dizer que a Ponte foi prejudicada. Concordo 100% com o CH. Estou recebendo milhões de mensagens aqui nas redes sociais cobrando exatamente isso, né? Que o Daronco, pô, vacilou, pô. Não vai lá no monitor, tem um monitor aí, por que não vai lá, pô? Né? Dá uma analisada novamente, olha realmente a jogada como foi. Às vezes estava num ângulo diferente, eu estava prestando atenção em alguma outra coisa, não percebeu. O Everton foi empurrado com as duas mãos. A Ponte foi prejudicada. Eu acho que a Ponte fez um bom primeiro tempo, teve alguns vacilos ali. Eu acho que o Igor Formiga estava meio fora do jogo, né? Perdendo algumas bolas, errando passes ali na saída, na transição. Ele chega na frente, chega com qualidade, ele tem profundidade, mas a recomposição dele realmente está muito ruim e o Vasco anda ali por aquele lado, né? E tenta as melhores oportunidades. Então o Hélio precisa ajustar esse lado direito aí de defesa, né? Juntamente com o Matheus também. O Matheus ali que vacila no lance do gol, para mim, na minha opinião. Teve um lance muito idêntico ali. Eu estava, inclusive, comentando sobre esse lance. Veio a cobrança de falta e o gol do Vasco, onde o zagueiro não pode ficar olhando a bola, marcando a bola, como se diz, né? Ele ficou marcando a bola, deixou o jogador sozinho. Na primeira, o Raniel cabeceou para fora. E na segunda, mais uma vez ali, aquela bola ele tem que vir cortar numa diagonal ali para fazer o corte. Ele é o jogador mais alto do time da Ponte. Se posiciona para essa bola de meio de área, né? Para ele ter uma leitura diferente. Deixa o Fábio Sanches numa segunda opção. Então, vacilos ali que a Ponte acabou tomando gol. Mas eu acho que continua bem no jogo. A Ponte evolui, chega. O Everton faz uma belíssima partida. O Luca precisa aparecer, entrar um pouco mais no jogo, até para ter um ajuste ali no ataque, com a presença do Elvis também encostando. Então a Ponte está bem no jogo. É só manter o mesmo equilíbrio e parar de ficar errando passe na saída de bola. Porque o Vasco já percebeu isso aí e pressiona, adianta a marcação para buscar o erro da Ponte. Então a Ponte tem que estar mais atrás. Apertou, dá um bicão lá na frente, posiciona para a segunda bola. É o caminho mais correto para que a Ponte possa fazer o gol e vencer o jogo. Leandro Bolis. Obrigado, Gleger Zorzinho. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar no majestoso. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos na Bandeirante. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo, de 1 para Ponte Preta, 1 também pro time do Vasco, que acelera o jogo lá pela canhota. Mardon atrás para Edmar, faz boa finta para cima do Alisson na entrada da grande área. A Ponte com Fraga entrou no lugar do Amaral, bola solta na ponta de novo para Mardon, recebeu, dominou, limpou, caiu, é falta para cima dele. Na entrada da grande área, um passo, setor canhoto, é falta perigosíssima pro Vasco bater. Falta clara, né? Falta clara ali, o Alisson chega ali, olha, segura, né? Impede a passagem do jogador do Vasco. Falta perigosíssima, vem bola na área da Macaca. Só para confirmar então, a saída do Amaral, que já estava amarelado com a 19, e a entrada do Fraga, 32. A mesma alteração que o Hélio dos Anjos acabou fazendo lá no último jogo contra o CRB. O problema é que com 2 minutos, naquela ocasião, o Fraga recebeu o cartão. Vem para a cobrança na falta o time do Vasco com 2 alterações o Vasco. Já eu confirmo para você. Pode ser agora? Será que dá? Não, daqui a pouquinho. Vasco vem para a cobrança na falta, porque o cara que entrou vai cobrar ali, é o Figueiredo, que entrou com a camisa 15 no time do Vasco. Gol da Fepasa, partiu, bateu direto no meio do caminho, afasta, tira de qualquer maneira, Matheus Silva. Bola de novo para a entrada da grande área, rasga Arthur. Tiro lateral esquerdo da Macaca. Confirmando as 2 alterações no time do Vasco. Saíram Léo Matos com a 13, Gabriel Peck com a 11. Para as entradas de Matheus Ribeiro, que faz a sua estreia com a camisa do Vasco. Ex-lateral do Santos, passou também pelo Goiás, pela Chapecoense. Em campo com a 28 e também em campo Figueiredo com a 15. Portanto, 3 alterações no intervalo. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Ou chame no zap 19 999357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Vem o Vasco, entrada da grande área, o tiro bateu na zaga, o rebote, o chute para fora.
foi do Zé Gabriel. Chegada perigosa do Vasco de novo pela esquerda. A Ponte com dificuldades na marcação. Marlon Gomes fez outra grande jogada. Quase o Vasco chegou ao gol da virada. É que o chute do Raniel bateu em cima do Andrei Santos. A bola tinha endereço. Exatamente, Bolis. Pegou no jogador do Vasco ali, né? E o lado direito de defesa da Ponte com dificuldade. Eu tava dizendo isso agora, antes de começar o segundo tempo, no intervalo, que a Ponte tem problemas ali por aquele lado. E o Vasco, inteligentemente, né? O treinador Emílio Faro, já o quê? Posicionou o seu time por lá, o Vasco pressiona e nesse momento aí, nos 3 minutos, já teve 2 grandes oportunidades. E essa alteração, principalmente na Ponte, CH, entrada do Fraga, volante para a saída do amarelado Felipe Amaral. O Amaral não estava bem, né? O mais importante seria o Hélio dos Anjos reposicionar o time. E com 3 minutos a gente já viu que ele pode até ter reposicionado o time. Mas o comportamento do time no segundo tempo é pior do que terminou e o problema do lado do Formiga continua. Olha só um detalhe, o Matheus Ribeiro tem a 20. É que no material do Vasco é um 0 com um corte. Parece 8, mas ele é 20. É 20. Exatamente, Matheus Ribeiro 20. Escanteio pro Vasco, Figueiredo na primeira trave, entra e quarta, tira Igor Formiga, sobra da bola para Everton, tentou a meia-lua, falta por trás, sem bola. Cometida pelo Alex Teixeira, cartão para ele. Amarelo. Para quem? Pro 7, Alex Teixeira. Cartão amarelo, o jogo está parado no Majestoso com 4 minutos. Você é ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E fique ligado, vem aí o derby. O derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. No próximo dia 20, sábado, 11 horas da manhã, Majestoso. Tem rivalidade, história, tradição. Frente a frente, Ponte Preta e Guarani, Guarani, Ponte Preta. Derby aqui na Rádio Bandeirantes. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Ainda um detalhe em relação ao pênalti não marcado para a Ponte, que gera até agora protestos da galera. O grande problema é que é muito comum, atualmente no futebol do Brasil, esse tipo de lance, o árbitro marcar o pênalti. E o Daronco não marcou. Talvez por interpretação dele, que não houve, evidentemente, né? Agora, se alguns árbitros marcam o pênalti e o Daronco não marca, existem 2 regras. Isso que não ocorre na arbitragem do Brasil. É uma das coisas que, sempre quando questionado sobre o VAR, eu digo que tem que ter o mesmo critério. Tanto o árbitro que está no campo, quanto o cara que está lá no VAR, os caras têm que ter o mesmo critério. Porque, como você disse, pode ser pênalti para o cara que está lá, mas para o cara que está no jogo, não. E o Daronco fez o movimento, né? Você dizia isso, Bolis. Ele está fazendo um movimento ali de empurrão. E por que não foi? Pô, esse lance é lance de pênalti. Isso é indiscutível, né? Indiscutível. Foi pênalti claro para a Ponte. Não marcado por um árbitro experiente, que está tendo problemas nas últimas partidas. Macaca pela direita, o Alisson na entrada da grande área, a bola bateu, rebateu e afasta de qualquer maneira a zaga do Vasco. Bola colocada para fora, lateral para Macaca com 6 minutos de segundo tempo. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas? A Aeropisos é o lugar. Entrega em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Arthur pela meia esquerda, levantou, boa bola para Luca, entre quarta, Anderson Conceição. Daniel com a sobra pela meia, tentou o Zé e sofreu a falta, Zé Gabriel pelo Fraga. Olha o Fraga aí, esse lance é para cartão, hein? Chegou atrasado, hein? O Daronco deu uma acalmada ali, calma, tá tudo certo, mas isso é lance para cartão. O Fraga é impressionante, né, cara? Todas as vezes, sai o Amaral com cartão, entra o Fraga e ele toma o cartão, impressionante. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 7 minutos de bola rolando do primeiro tempo, ou melhor, segundo tempo. Majestoso a Série B, a Ponte recupera, a Luca pela meia, soltou na ponta para o Alisson, ajeitou, recolheu, dominou, soltou agora para Elvis, trabalha a bola pela meia direita, a passagem de Igor Formiga, passou o Alisson, um bolão para ele, linha de fundo, o Alisson, evita a saída, consegue o passe atrás, no carrinho para Igor Formiga, olhou para a área, todo mundo marcado, voltou para Fraga, Fraga botou na frente, devolveu o curtinho na ponta para Igor Formiga, trabalha a bola na trama ofensiva, Macaca.
todo mundo marcado. Ele volta para Matheus Silva, que deixa mais atrás ainda para Fábio Sanches, que a Ponte perde a sua volúpia ofensiva. Confirmando o Majestoso agora com 7,5 segundo tempo. Ponte Preta 1, Vasco também 1, Edu. Placar da Série B, final, Grêmio 5, Operário 1, Ituano 4, Sport 1, 0-0 Céssia e Brusque, 0-0 Londrina e Cruzeiro, 0-0 Sampaio e Bahia, 0-0 Tombense e Vila Nova. Alô, Reinaldo Pereira Martins, de Monte Azul Paulista, muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui boa jogada de Everton pela canhota, sofre a falta cometida por Matheus Ribeiro. A Ponte tem falta para fazer a cobrança, Gleguer. Falta perigosíssima, lado esquerdo de ataque. E o que tá jogando o tal do Everton, hein? Voltou da mesma intensidade, com a mesma volúpia ali pelo lado esquerdo, dando um calor, um suador danado pro sistema defensivo do Vasco. Bola na área do Vasco, hein? Vem aí Elvis Boles. E quando o Elvis vem, é sempre perigo. Gol do portão de entrada, o Majestoso. O Elvis vem pra bola macacada na expectativa. Vão ter empurrar a Ponte. Elvis vem pra cobrança. Capricha que dá Elvis. Pode até bater direto. Autorizado, levantou pra boca do gol. Subiu, tirou lá atrás o zagueiro. A bola passou, mas quem tocou por último foi o Thiago Rodrigues. Deu um socão na bola. A bola saiu, o Everton já cobrou o lateral, soltou na ponta branca o Formiga de novo para Everton. Dominou, puxa a bola, pé canhoto, cruzou lá dentro. Subiu, tirou Zé Gabriel na primeira trave. Insiste o Vasco, recupera a posse de bola. Bola para Marlon Gomes, fugiu do primeiro, fugiu do segundo, contra-ataque armado. Lançou para Raniel. Atenção, dominou Fábio Sanches, tirou, sobrou para Figueiredo pela meia para Raniel. Dominou, limpou a zaga, cortou no bate-rebate. O Figueiredo tentou bater pro gol. Fábio Sanches aparece, trava e na sequência a falta de ataque. Fábio Sanches, um gigante. Na finalização de Figueiredo, ele trava a finalização do atacante vascaíno e evita o que poderia ter sido o gol da virada do Vasco, Gleguer. Nossa, o gol que o Fábio Sanches, e 3 vezes, né? Ele fez o corte 3 vezes. O Vasco estava ali num lance de 3 contra 2, poderia fazer o gol, né? Tava o Figueiredo, tava o Raniel, ou seja, pelotão de frente do Vasco pressionando e o Fábio Sanches foi lá, se desdobrou e fez um belíssimo corte e depois teve falta no Arthur e aí tranquilizou tudo. Olha a Ponte aí passando apuros novamente, Boles. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @golcaresaúde. Levanta a bola para o campo de ataque, Kaique França, com o pé canhoto, tentando Léo Naldes, coro de cabeça, a bola saiu, mas por último, desviou no vascaíno, portanto é lateral para Macaca fazer a cobrança. 10,5 segundo tempo, placar de 1-1. A Ponte que nos últimos 9 jogos, apenas uma derrota. Essa contagem pós-jogo contra o Cruzeiro, quando a Ponte perdeu no Mineirão para o líder Cruzeiro por 2-0, de lá para cá apenas uma derrota para o Grêmio. E a Ponte naquela ocasião vendeu caro a derrota. 9 jogos com apenas uma derrota. Já o Vasco nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória sobre o CRB na última rodada. Perdeu para a Chape, aliás, empatou com a Chape por 0-0. Tem falta Macaca para fazer a cobrança. Vem de novo o Elvis, autorizado o pé direito, levantou para a boca do gol, o Alisson de cabeça para fora! Incrível! A bola passa lambendo o travessão, vai embora! Pela linha de fundo, por muito pouco. O Alisson de novo de cabeça, não recoloca a Ponte na frente do placar. E o Thiago Rodrigues já tinha ido, né, Boris? A bola viajou, foi lá em cima. Né? O Elvis está se lamentando ali agora, mas que lance bonito. E todas as cobranças de falta da Ponte é perigo. Não tem como. O Alisson vai para a bola, ataca a bola. Matheus Silva, tem o Fábio Sanches também. A Ponte precisa usar isso como arma para esse jogo. O jogo está muito truncado. Né, o Vasco pressiona, o Vasco chega, marca muito forte também. O jogo está aberto, mas truncado demais no meio de campo. Então, precisa aproveitar um pouco mais as bolas paradas e quase gol da Macaca nesse lance. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Carlos Henrique, o bate pesado, 12 minutos, segundo tempo.
Placar de 1-1, segura CH, vem para o time do Vasco. Marlon Gomes para a canhota, balançou, girou, aí acabou o campo. Boa proteção do Igor Formiga, a bola foi embora, tiro de meta e o jogo, CH. O jogo está muito difícil para a Ponte. O time agora precisa de intensidade e graças principalmente ao primeiro tempo que foi muito intenso, alguns jogadores já sentem a parte física. O Elvis é muito importante na bola parada, mas ele está cansado. Nitidamente está num ritmo diferente dos outros jogadores, como o Luca também. E o Alisson está muito marcado. O Vasco, com as mexidas, melhorou e a Ponte está do mesmo jeito do primeiro tempo, com alguns problemas. O meio-campo, neste momento, o Vasco é superior. É a parte cerebral do jogo. Jogo perigosíssimo para a Ponte. A Ponte não faz um bom jogo. Não está jogando mal, mas é apenas um futebol regular. E isso faz com que o Vasco, que já tem nos números mais chances, mais volume que a Ponte, se torne ainda mais perigoso. Alô, rapaziada, Reis da Pizza 99, curtindo o futebol da Bandeirantes, uma pizza de qualidade. Aqui a Ponte tenta, Luca, atrás para o Alisson, pé canhoto, girou, disparou, pega Thiago Rodrigues. Muita gente na frente do goleiro, passe atrás de Luca para o Alisson, ele girou e soltou a bomba, chute forte com a canhota. Thiago Rodrigues, pega e não dá rebote, Gleger. Tá finalizando o Alisson, né? De cabeça, de perna esquerda, perna direita. Nesse momento o Hélio dos Anjos esbravejando na beirada do campo, pedindo um pouco mais de atenção para a Ponte e um pouquinho mais de capricho, né? Se caprichar mais um pouquinho, faz o segundo gol, Boles. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado do segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga também no Instagram, @Cortag Brasil. Quase 15 minutos, segundo tempo, majestoso, placar de 1-1. Domina Matheus Silva, a Ponte joga lá dentro, no campo do Vasco, no campo defensivo do Vasco. Fábio Sanches para Arthur, na marginal do gramado, enfiou na ponta para Leonaldi, vai brigar, chegou atropelando o Matheus Ribeiro, o árbitro não deu falta não. É o jogo de muitos contatos e normalmente nas suas arbitragens o Daronco manda seguir. Tem lateral para fazer a cobrança, Macaca. Aqui na esquerda no campo de ataque, vem para a bola. Arthur, se mexe Everton, tem Luca no comando. Leonaldi se apresentou. Já vem aí Fecim na Ponte. Fecim vai entrar na Macaca com 15 minutos. Elvis da tabela com o Leonaldi. Para Elvis, a entrada da grande área, soltou para o Alisson. Ajeitou para Elvis, dominou, limpou, vai marcar para Everton. Tá na área, bateu cruzado. Tira por baixo, Matheus Ribeiro. Mas o Bandeira já marcava impedimento no ataque. Eu acho que foi do Everton, né? Impedimento do Everton ali na metida de bola do Elvis. Tava um pouquinho à frente, ó. Quando o Elvis dá daquela última finta, corte, né? E o Everton fica impedido. Vamos com a mexida aí. Anota aí. Vai sair o número 25, o Alisson, para a entrada do número 20, Fecim. Fecinha em campo na Macaca. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com e saiba mais. Vai lá, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Clique no sininho para ativar as notificações. Assim, sempre que uma transmissão esportiva tiver início, você vai receber a notificação. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, galera, curtindo o futebol através do YouTube, participando do chat, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Boles, nessa mexida aí, você vê que a Ponte, eu dizia isso no começo da partida, jogava com duas linhas de 4, o Elvis e o Luca um pouco mais à frente, né? O Everton pelo lado esquerdo e o Alisson fazia ali o lado direito, fechando em alguns momentos como uma espécie de meia. E o Fecim entra para fazer o lado direito de ataque lá agora. Provavelmente a Ponte vai ficar um pouco mais ofensiva. Tem jogado muito aqui pelo lado esquerdo. O Everton faz um grande jogo, né? E agora a Ponte pode ter um pouco mais de voluntariedade lá pro lado direito também. Macaca para ataque, Leonaldi para Elvis. De frente para o pé direito, a bomba para fora! A bola passa à esquerda. Elvis recebeu de Leonaldi, ajeitou o corpo e soltou a bomba. A bola passa com muito perigo e vai embora por muito pouco. A macacada não comemora o segundo gol, Gleger. Jogada desenhada ali pelo lado esquerdo com o Everton, Leonaldi, chegou no Elvis, né?
sozinho, ele arrumou para a perna direita e fez uma belíssima batida, tirando do Thiago Rodrigues, mas tirou demais, jogou para fora. Tiro de meta pro Vasco. Carlos Henrique, o bate pesado, Fecinha em campo, foi embora o Alisson, autor do gol, CH. A Ponte precisa dessa mobilidade do aspecto individual que o Fecim tem. O Fecim se apresenta muito na tabela, na triangulação. Eu acho que a mexida é interessante. E o Vasco, alguns jogadores, como a Ponte também tem alguns jogadores que estão sentindo fisicamente, o Vasco também tem alguns jogadores que sentem o gramado pesado, a chuva, essa coisa toda. O jogo está muito interessante, mas continua jogo indefinido. Fábio Sanches errou o passe, a bola sobrou para Alex Teixeira, sai driblando, o árbitro marcou a falta. O Alex Teixeira ficou reclamando que a bola sobrou para ele, mas o outro havia marcado a falta para cima do Zé Gabriel. Um pouco depois da risca do meio campo, tem falta o Vasco. Foi falta, né? Foi falta do Leonaldo ali, ele já tinha apitado antes. Aí o menino Zé Gabriel Teixeira, tentou ali, o Zé Gabriel tentou dar um tapa ali depois, mas aí o Daronco já tinha apitado. Falta bem marcada. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes, 9h30 da noite. A bola rola no Heriberto Rios e em Criciúma. Criciúma em Guarani. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão é ele, Carlos Batista. Um pouco mais cedo tem o Concentração com Edu Pinheiro e às 5 da tarde tem o Esporte em Debate. Amanhã vamos estar juntos na apresentação do Esporte em Debate com toda a equipe da Bandeirantes. Figueiredo no meio da rua, vem a bomba, a bola passa longe do gol, vai embora pela linha de fundo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. A Ponte que voltará a campo na próxima sexta-feira contra o Brusque. Fora de casa, 9h30 da noite. Pois não, Edu? Olha, só registrar a presença no Majestoso, lá no camarote, com a Luísa e também com a Dalva. O Wilson Quiqueto, goleiro campeão de A Ponte 69, aquele time sensacional, 69 e 70. A Ponte subindo, voltando pro Paulistão. Vice-campeão paulista, Roberto Gomes Pedrosa, nascido em Jundiaí, hein? Hoje está com 74 anos, o Quiqueto. 69, da Ponte para o Santos, depois foi funcionário do Santos, trabalhou na Arábia Saudita. O grande Wilson Quiqueto, goleiro 69, no Majestoso, Bolinha. Valeu, tá registrado. E um beijo pra Dalva e também pra Luísa. Tô com saudades, viu? Alô, Dalva, alô, Luísa. Sensacional. Placar de 1-1, Elvis dominou na entrada da grande área, limpou, mas bateu mal. O Luca pedia, o Everton também. Às vezes tem que soltar a bola, né, Glega? É que aquela batida de fora da área dele foi tão boa, né? Passou ali triscando a trave, ele falou, não, agora tô mais perto, vou fazer o gol. Aí pegou mal na bola e jogou pra fora. Dalva e Luísa, que são patrimônios da Ponte Preta. Levanta a bola para o grande ataque, o Arthur. A bola sai em lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. Majestoso, a bola rola e você conferir comigo. Aqui vem Vasco, bola enfiada para Raniel. Saiu na cara do gol, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol! Mas o Bandeira levantou o instrumento, marcando impedimento de Raniel. Na bola do time do Vasco, Alex Teixeira para o Raniel, estava um pouco à frente. Impedido. Não conta o braço, né? Porque o braço não faz parte dos jogadores de linha. O jogador não pode utilizar o braço, com exceção do goleiro. E o Bandeira, que é FIFA, também do Rio Grande do Sul, é exemplo do Anderson Daronco, marcou impedimento, mas evidentemente que o lance vai ser revisado, está sendo revisado. Mas para mim estava impedido. Tava à frente ali o Raniel, mas fez um golaço, hein? Saiu na cara do Kaique, esperou a definição, deu uma cavada na bola ali. Bem assinalado pelo Bandeira, o Daronco vai confirmar, mas eu achei que estava um pouco à frente. Eu confirmo para você ligado no futebol da Bandeirantes, até aqui Majestoso. Ponte Preta 1, Vasco também 1, Edu. Olha, é o seguinte, um abraço pro Paulo do Cambuí. Ei, macaca safada, seu Edu, é isso aí. Continua deixa eu ver, olha, Cruzeiro e Londrina 0-0, lá em Londrina, hein? Segundo tempo, Londrina e Cruzeiro 0-0. Primeiro tempo, Sampaio Corrêa e Bahia 0-0. Primeiro tempo, Tombense e Vila Nova 0-0.
Lages. Lance segue sendo checado, uma situação complicada porque o zagueiro está saindo e o atacante está entrando. De qualquer forma, foi uma bela finalização, uma cavadinha para cima do Kaique França, mas eu tive realmente a impressão que estava impedido. Agora, o lance está sendo checado, revisado e as linhas ajustadas. E aí, Glaga? Só para fazer uma pergunta, a gente sabe que quando chove muito, né, o jogo fica um pouco mais lento, mais truncado. Quando chove, o VAR também fica mais lento, Bolis? No primeiro tempo demorou 4 minutos para checar e confirmar o gol do Vasco da Gama. E agora o lance está sendo checado. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Segue conversando com o árbitro de vídeo e também com o árbitro de vídeo, o assistente de vídeo, né? Que ele, neste caso, é o responsável por traçar as linhas. O árbitro de vídeo é o Adriano do Paraná. O Anderson Daron, que está recebendo as orientações, né, do árbitro de vídeo. O gol do Vasco que foi anulado, mas está sendo checado o lance. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @Cortag-Brasil. Daqui a pouquinho a pasta aqui de patrocinadores vai terminar e o Daronco, com a sua arbitragem, ainda não chegaram à conclusão do lance. O impedimento ou não do Raniel. E aí, CH, sua opinião em relação ao lance? Eu não tenho nenhuma dúvida. O Raniel estava impedido. Eu não sei por que tanta demora. É um desastre o trabalho dessa arbitragem. Um desastre. Confirmou, evidentemente, o impedimento, né? E o torcedor fica assustado, torcedor da Ponte. Confirmou o impedimento. Jogo segue, placar de 1-1. Aqui domina Matheus Silva para Macaca, cercado, marcado, falta para cima dele, cometida por Raniel. Um pouco depois da risca do meio campo, tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Matheus Silva pega a bola, está reclamando que o jogador do Vasco, que é o Marlon Gomes, está próximo da bola. Matheus Silva cobra a falta. Levanta a bola aqui na canhota para Everton. Matheus Ribeiro escuro de cabeça para trás. A bola vai saindo em lateral. Quase foi embora pela linha de fundo, mas saiu em lateral. Na canhota, é lateral para Macaca para fazer a cobrança. Agora a CBF, ela dispõe, né? Disponibiliza a imagem e, de fato, o Raniel estava à frente. Tava um pouco à frente, né? Foi bem anulado o gol do Vasco. Só que a Ponte tem que estar atenta. Não pode dar esses vacilos não, hein? Vasco chega com perigo, né? Pode ter que estar mais atento. O jogo é muito aberto e perigoso para Macaca. Vem Andrei Santos para o time do Vasco. Enfiou no comando para Alex Teixeira. Dominou. Kaique França saiu, entrou, tocou por cobertura na trave. Ela tocou na trave, não entrou, mas estava impedido o Alex Teixeira. Eu fiquei com a impressão também, viu, Boris? Por isso que eu dei aquela refugada, porque já imaginava que estava impedido o Alex Teixeira. Entendi. Tava muito à frente o Alex, né? Mas, poxa vida... Você não concorda comigo? Num lance desse aí já não poderia ter dado? Então, mas aí tava muito à frente, tem o protocolo pra gente, não, sim, mas bem. o árbitro, o bandeirinha que tá correndo, é um lance difícil, porque o zagueiro sai e o atacante entra. E perto ainda da risca no meio campo. Se ele estivesse atrás, no campo defensivo ainda, mesmo que estivesse à frente, não seria impedimento. Mas, olha, evidentemente agora, com essa imagem do meio parada, o Alex Teixeira, de fato, está à frente. Agora, segunda vez que os jogadores do Vasco saem sozinhos em direção ao gol do Kaique França. Eu acabava de dizer aqui que a Ponte tem que estar mais atento. O jogo está muito aberto e o miolo de zaga da Ponte ali, você vê que o Fraga está mal posicionado em alguns momentos. Precisa ajustar. Precisa ajustar que uma hora vai entrar no tempo certo e o Vasco vai virar o jogo. Quase 26 minutos, placar de 1-1 no Majestoso. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Fraga domina a linha lateral da grande área, levou pro fundo, prepara o cruzamento, cruzou pra boca do gol, sobrou pra Arthur, entrada da grande área, ajeitou o pé canhoto, disparou, a bola desviou e foi embora. Pela linha de fundo com perigo, por muito pouco no desvio, a bola não mata o Thiago Rodrigues. A TV mostra o lance, me parece que quando o Fraga toca na bola, a bola havia saído, mas o Bandeira não marcou o lance e seguiu escanteio para a Ponte, não marcou a saída. Marcou sim, marcou a saída. Mas eu não entendi, né, por que deixou tanto, olha, tá vendo? A mesma coisa.
Eu não sei não se não foi o VAR que falou isso aí, hein? Não pode, nesse tipo de lance o VAR não pode, né? A menos que a bola tivesse entrado, né? Mas o VAR não pode interferir nesse tipo de lance. Muito bem, tiro de meta pro Thiago Rodrigues e assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre aqui na Bandeirantes. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GoCare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online sem burocracia. GoCareSaúde.com.br. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. A Aeropisos vai construir ou reformar. A Aeropisos é o lugar. E Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. E Guinaldo é o nome do camisa 21 do Vasco que já vai entrar. A Ponte tem falta para bater aqui para a canhota. Elvis vem para a bola. Capricha que dá. Elvis levantou na segunda trave. Muito forte. Thiago Rodrigues saiu do gol para fazer a defesa. Tem gol, Edu? Olha, a Série B lá no Rei Pelé, gols do CSA. Rodrigo Rodrigues de pênalti. CSA 1, Brusque 0. E o jogo, Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, quase 30 minutos de segundo tempo. Segue 1-1 no Majestoso. A qualidade do jogo caiu um pouco, né? A velocidade também. O que a Ponte tem que tomar muito cuidado agora são com os erros infantis, de passe, de bolas entregues de qualquer maneira, né? De presente para o Vasco, porque o Vasco está marcando linha baixa e jogando no contra-ataque. A Ponte tem que tentar o gol da vitória? Tem. Mas ela seria desastroso tomar o segundo gol. Não sei se teria força para empatar. Então a Ponte tem que ter inteligência. Ir na bola parada, com tranquilidade, não arriscar tanto, porque o ideal é a vitória. Mas o empate não pode ser desprezado. Mexeu, vai. Sai o 9, Raniel, e entra número 1, Eguinaldo. Número é isso 1? mesmo. 21. Desculpa, 21. É Eguinaldo. Eguinaldo. Não é Aguinaldo, não. É Eguinaldo. 21. O Eguinaldo está em campo no time do Vasco da Gama com quase 30 minutos. Atacado Obra Já tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com e saiba mais. Lateral para Macaca, Elvis cobra. Recua para Arthur, Arthur procura alguém, parou, prendeu, olhou, pensou, devolveu para Elvis. Figueiredo desvia. Colocando a bola para fora, mais um lateral para a Ponte, é o especialista quem vem para a bola, Arthur. Levantou no fundo para Everton, empurrou para Elvis, muito forte o passe, chegou protegendo o Andrei Santos e vibrou. E olhou, deu uma tirada ali para cima do Elvis, hein? Deu chega para lá no Elvis, o Elvis foi lá e apontou para o Daronco. Você viu, né, Daronco? Daronco foi lá, vai conversar agora com o Andrei. O Elvis é um jogador muito mais experiente do que o Andrei. E, evidentemente, vamos ficar de olho nesse tipo de lance aí, porque no primeiro tempo já houve um princípio de confusão entre os jogadores e o Elvis com o Andrei Santos estavam metidos na confusão. Tem gol, Edu? Olha, no Castelão, gol do Sampaio Correia, finalzinho do primeiro tempo, ele. Gabriel Poveda, 12º gol dele, revelação do Guarani. Sampaio Correia 1, Bahia 0. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Acesse GoCareSaúde.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde, GoCare, GoCare. GoCare. Amanhã na tela da Band Mais TV, meio-dia, tem os donos da bola, Carlos Batista girando com toda a sua equipe, os melhores momentos, a origem do gol marcado pelo Alisson, quem sabe mais um, hein? Quem sabe mais um para Macaca, além da preparação do jogo do Guarani, o Guarani pega o Criciúma amanhã, 9h30 da noite, além dos quadros, o personagem do dia e o Na Lata. Sucesso absoluto na tela da Band Mais TV. Amanhã, meio-dia, tem os donos da bola.
Jogo tá parado, tem falta o time do Vasco para cobrar com Quinteiro. O zagueiro com o pé direito levanta a bola para o campo de ataque para Ignaldo. Subiu com ele Fábio Sanches, voltou espirrada para Alex Teixeira. Para Figueiredo, um bolão para Ignaldo. Pé direito, girou, bateu. Espalma Kaique França. Um bolão de Figueiredo. Ignaldo chegou batendo. Com o pé direito, chute forte e seco. Kaique França coloca a bola para fora e salva a Macaca. Mais uma grande defesa do Kaique França. Grau de dificuldade, 7,85. Figueiredo vem para a cobrança do escanteio. Levantou na primeira trave, subiu, tirou Igor Formiga. Afasta a bola da entrada da grande área. Cede lateral para o time do Vasco. Quem que chutou essa, Boris? Foi o Ignaldo. Ignaldo. Nas costas de quem, lembra? Eu acho interessante. O Arthur estava ali, Fábio Sanches, enfim, né? Mas o Ignaldo bateu forte. Aqui tenta o time do Vasco, bola para Andrei Santos. Chega primeiro Arthur para fazer o corte. Desvia colocando a bola para fora, perto da linha de fundo, tem lateral o time do Vasco para fazer a cobrança. Figueiredo trabalha a bola com Alex Teixeira, empurra para Moisés, Matheus Ribeiro, puxa a bola para canhota, levantou na segunda trave, Igor Formiga na hora H aparece. Já golpeava, fazia o movimento Marlon Gomes para finalizar para o gol na hora H. Igor Formiga tirou, a bola sobra para Fecim. Fecim entrou, acho que é a primeira vez que eu falo o nome do Fecim. Soltou para Igor Formiga, de cabeça Fraga, tentou Luca. Rebate lá atrás Anderson Conceição, falta para cima do Léo Náutico, o árbitro não marcou. Tira lá atrás Matheus Silva, a bola cai para Arthur. Arthur tenta acelerar, trazer a Macaca para o campo de ataque. Marcado pelo Figueiredo, Figueiredo por baixo, não, apenas desviou a bola saiu. Lateral que o Arthur cobrou, recua para Elvis. Elvis ajeita 33 minutos e segundo tempo. Placar de 1-1 no Majestoso. Já duas mexidas na ponte. Elvis levanta a bola na ponta para Everton. Tentou levar para o fundo. Chega Matheus Ribeiro. Coloca a bola pela linha de fundo. Cedendo escanteio para Macaca bater em Gleger. Mais um escanteio para Macaca. O Elvis deve estar chegando por ali. Sempre muito perigoso, né? Uma chance aí para a ponte. Chegando quase aos 34 minutos. Elvis, sempre ele na bola parada. Vem para cobrança de escanteio. Capricha que dá. Levantou na primeira trave. Desvio, entrou, tocou. Luque. É gol! Gol! Da Ponte! Desfraldado, preto e branco, sua. É de Luca! Luca tem a 10 estampada na camisa. Em uma cobrança de escanteio magistral de Elvis. Matheus Silva, o gigante, desvia na primeira trave. Ganha dos zagueiros do Vasco. E o desvio é fatal para encontrar Luca. A marca do artilheiro, o cheiro do gol. Na segunda trave, com gol escancarado. Não tem trabalho algum para meter para o fundo do gol e recolocar a Macaca na frente do placar. Faz o L, vibra e comemora, artilheiro. O torcedor responde fazendo o A de aplausos para você, Luca. A Macaca de novo na frente, Luca. O retorno do artilheiro Luca. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Luca coloca lá dentro. 34 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado no Majestoso. O gol é de Luca. Ponte Preta 2, 1 pro Vasco. Thiago Rodrigues, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Bom, eu dizia no início da partida, né, sobre esse trio que a Ponte tem hoje aí, Elvis, Everton e Luca, né? O Everton participa da jogada, não desiste, vai até o fim, briga, a bola sai para escanteio. O Elvis vai e faz uma cobrança magistral na cabeça do Matheus Silva, que tem muita qualidade, né? Ele vai dar uma penteada, isso é treino, isso é treinamento, isso é determinado. Você vê que o Luca, ele faz a leitura, ele vai lá por trás e entra sozinho.
sem marcação, sem ninguém, empurra a bola para dentro do gol. Golaço! Golaço e gol aí dá mérito para o seu Hélio dos Anjos também. Porque a grande maioria desses gols da Ponte, a gente percebe que é treinamento, que é executado durante o dia a dia e feito dentro do campo, feito no jogo, no dia do jogo. E o Hélio, que é um cara que preza muito pela bola parada. Golaço da Ponte, 2-1, e vem mexida aí, Bolis. A Ponte está na frente. Serão 3 mexidas, 2 na Ponte e 2 alterações no time do Vasco. Na Ponte saíram Igor Formiga, 22, e Everton, 7, para as entradas de Bernardo, 13, e também do Nicolas, com a 18. E no Vasco, Bruno Tubarão, 27, está entrando no lugar do Zé Gabriel, 23. Bruno Tubarão vai fazer a sua estreia, estava no time do Red Bull Bragantino, atacante para a saída, portanto, do Zé Gabriel. Carlos Henrique, o bate pesado, a macacada faz a festa, a Ponte novamente na frente, 2 para a Ponte, 1 para o Vasco. Essa semana eu conversava com o Edu Pinheiro sobre o número de gols que a Ponte tem feito em cobranças de escanteio. E, de novo, esse gol foi repetido, eu não tenho aqui o número exato de vezes, mas com a mesma jogada, no mínimo umas 3 vezes. A precisão do Elvis é um negócio extraordinário, né? E o Luca com o faro do gol, né? A Ponte está na frente, 2-1, a partida não está definida, mas o repertório da Ponte, neste momento, com as mexidas, com as contratações, é muito maior do que nós víamos nas outras partidas, né? Agora o treinador tem as peças para poder mexer. E realmente, num jogo tão difícil, a bola parada está decidindo. É justo? Claro que é, porque a Ponte, por enquanto, foi mais competente do que o Vasco em termos de finalização. Aqui vem o time do Vasco, lançamento para Figueiredo, Arthur brigou, a bola sobrou para Ignaldo, atenção, tá na área, desarma, Fábio Sanches, tira, Leonaldi, esberrada, sobra para Nicolas, contra-ataque armado, Nicolas dispara pela canhota, pela meia tem Elvis, dominou, rolou para Elvis, pelo meio, sobrou para Fessinha, entrou, tocou e é gol! Gol! Da Ponte! Sim! Tem a 20 estampada na camisa! Um contra-ataque espetacular da Macaca! O Vasco atacava, a Ponte tirou, a bola sobrou para Nicolas, entrou agora, fôlego novo, soltou por dentro para Elvis, que tentou de primeira para Luca, caprichosamente a bola desviou no adversário e sobrou limpa para Fessim, encher o pé canhoto e meter pro fundo do gol. A Macaca amplia, enlouquece a macacada. Fessim, vibra demais, Fessim. A galera responde de bate pronto. Fessim amplia, pula, sai do chão e vibra a macacada. Fessim coloca lá dentro. Uma noite espetacular pra Macaca. Na semana do seu aniversário, a Ponte vai derrotando um gigante desde o início da competição no G4. A Ponte gigante, a Ponte valente, a Ponte na garra e na determinação. Amplia o placar na marca de 39 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Mais forte, grita mais forte. Registrado majestoso, Fessim. Ponte Preta 3, 1 pro Vasco. Thiago Rodrigues, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Glecker Jorginho. Vasco chegava com perigo numa belíssima jogada ali de linha de fundo. O Ignaldo fez o pivô e o Fábio Sanches. Que partida faz o Fábio Sanches, cara. Impressionante. Fez o corte, aí vem um chutão ali, despretensioso, pega o Nicolas no contra-ataque. Qual que foi a ideia do Hélio? Fizemos o segundo gol, vamos botar velocidade, o Vasco vai vir para cima
e eu vou explorar os contra-ataques. E foi exatamente isso que aconteceu. Belíssimo gol da Ponte. O detalhe é o seguinte, né? O Elvis tenta dar o passe pro Luca, que ia sair na cara do gol para fazer o segundo. O zagueirão faz o corte, pega o Fecim lá do outro lado, sozinho. E ele só teve o trabalho de tirar do goleiro, do bom goleiro Thiago Rodrigues, e correr pro abraço. Festa linda no Majestoso e vai mexer a Ponte, Boris. Atenção, reduza sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19 99596 1768. Mexeu. Vem aí ele. Sai, camisa 62, 62 Elvis. E entra ele, número 8. Wesley Siebert. Wesley em campo na Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado. 3-1 para Macaca com 42 do segundo tempo. Você sabe que nunca tudo sempre tem que ter alguma coisa, né? Não dá para ser perfeito absolutamente, né? Vem aí o Wesley, grande Wesley, né? De grandes momentos, fora da Ponte. É o seguinte, a Ponte construiu com bastante capacidade, muita luta esse resultado, né? Tá deixando muita gente feliz, porque a Ponte não deixou de batalhar em nenhum momento, e em muitos momentos a Ponte foi superior à equipe do Vasco. Teve problema? Teve, porque está enfrentando um time que está no G4. Os momentos de dificuldade da Ponte, vividos nesse jogo, são absolutamente naturais. Agora, como acabou observando o Rafael, que está lá na churrascaria Sulina, assistindo o jogo e ouvindo a Bandeirantes, os reforços mudaram a Ponte. E o Rafael tem razão, viu, Boris? Não tenha dúvida, um grande abraço ao Rafael curtindo o futebol da Bandeirantes. O Edu Pinheiro vai me auxiliar aí, mas eu acho que desde a segunda rodada o Wesley não entrava em campo. Não sei se entrou depois. Foi titular nos 2 primeiros jogos da Macaca, perdeu espaço em muitas partidas, não foi relacionado. Está de volta em campo Wesley. Torcedor enlouquecido nas arquibancadas. Já o público e a renda. 15 de julho, ele entrou 24 segundos tempo em Criciúma. Contra o Criciúma, dia 15 de julho. Entrou a 24 segundos tempo, a última participação do Sr. Wesley. Tem posse de bola o time do Vasco lá pela canhota. Trabalha a bola aí, Guinaldo atrás para Figueiredo. Ele tentou a finta. Fecim chegou na bola, dividiu, voltou para Fecim. Fecim atrás para Bernardo de primeira, boa bola para Fraga. Fraga dispara na ponta direita, cabe mais um. Vem para Macaca, chega por baixo da bola, recuperando o time do Vasco com o Andrei. 44 minutos. Público de 7.808 pagantes, 299 não pagantes. Passamos de 8 mil torcedores nesta noite de chuva. Em Campinas, nesse momento, é bem verdade, não chove, mas na maior parte da noite choveu. E qual foi a renda, hein, Glagueiro? A renda foi R$ 122.365. Obrigado, tá registrado, diga, Edu. Não, melhor público esse ano, hein? 8.103, total 8.103, melhor público no Majestoso esse ano. Olha, e se não chove, fatalmente teríamos um público na casa dos 10 mil torcedores. Ô, Edu, e não deu prejuízo hoje, né? 122.365. Vai ter um por fora que nós tiramos também para dar uma quebrada, entendeu? É só pra... Não dá pra... Isso aí é mais velho na ponte, Gleger, do que desde o tempo que você é da Juvenil do Guarani, eu já meti a mão lá em cima da ponte. Faz tempo, Edu. Qualquer saúde, o plano de saúde é importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @golcaresaúde. Ainda dá tempo de você deixar o seu like lá no YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, enfia o dedão aí. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já o jogo aberto com Edu Pinheiro. Placar de 3-1 para Macaca. Uma noite espetacular de festa para o torcedor. Vem para o time do Vasco na entrada da grande área. 2 bolas em campo. Fraga tirou. A sobra para Mardon. Disparou Leonaldi. Se joga na frente da bola, evita a finalização. A bola volta para Wesley, que ajeita, domina, prende, olha, pensa, observa. Solta pela meia para Luca. Luca para Fecim, os dois que fizeram os últimos 2 gols. Luca marcou o segundo. Fecim o terceiro no primeiro tempo. O Alisson abriu o placar. Está 3-1 para Macaca. E vamos até 52 do Majestoso. Vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento. Aeropisos é o lugar. Entregas em
em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Macaca com o Nicolas para canhota, tentou o cruzamento, afasta a defesa, a bola colocada para fora. A Ponte quer mais, a Ponte apetitosa, quer o quarto gol, tem escanteio para bater. Nos últimos 2 jogos, 6 gols, hein? A Ponte ganhou do Operário por 3-0 e está vencendo o Vasco por 3-1. 6 gols em 2 jogos, jogando no Majestoso. Olha para você ver, né? A gente estava falando aqui do público, da renda, como é importante, né? O torcedor tá junto, como é importante o torcedor ir para o campo, incentivar. Sem dúvida nenhuma faz a diferença, Boris. Tem escanteio para fazer a cobrança, Macaca. Tivemos mais mexido no Vasco, a saída do Alex Teixeira com a 7, a entrada no 97, Fábio Gomes. Atacante emprestado do Atlético Mineiro, está em campo no time do Vasco. E sem o Elvis, quem vem para a batida é Wesley Siebert. Wesley vem para a cobrança do escanteio, gol do portão de entrada do Majestoso, mas o torcedor não arreda pé. Vem Wesley para a bola, autorizado na primeira trave, desvia, tira a defesa, é mais um. Mais um escanteio, Fábio Sanches ali na primeira trave. Foi desta forma que a Ponte marcou o segundo gol após o desvio do Matheus Silva na ótima cobrança de Elvis. Escanteio para Macaca em busca do quarto gol, está 3-1 para a Ponte. Vem de novo para a cobrança do escanteio, Wesley na ponta esquerda, ele vai levantar com o pé direito, autorizado, partiu Wesley, levantou para a boca do gol, afasta, tira de qualquer maneira a zaga, o goleiro não saiu não. Quem tirou foi o Quinteiro. Ela volta no meio campo para Fecim, que recua para o goleiro Kaique França. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. O torcedor solta o grito de olé! Olé pra cá, olé pra lá! A Ponte coloca o Vasco na roda! Mete 3-1 no time Cruz Maltino no estádio Moisés Lucarelli. Chega a 29 pontos, deixa o Vasco com 39. Melhor momento da Macaca nesta Série B. Nos últimos 9, agora com 10 jogos, apenas uma derrota. E bem colocado aí pelo Gleger. Meteu 3-0 no Operário. Empatou por 1-1 com o CRB. E agora está metendo 3-1 no Vasco. Vem para o programa de ataque o time do Vasco. Ajeita, domina pela ponta. Levantamento para a boca do gol. Passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para a Macaca. Corantag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Corantag Brasil. A TV está mostrando agora também que do lado de fora, objetos, pedras, não sei se rojões, foram jogados de fora para dentro, provavelmente de torcedores do Vasco em direção aos torcedores da Macaca. Inclusive a TV mostrou ali um torcedor sendo amparado. E agora o árbitro vai mostrar cartão para o Kaique França, que estava pendurado, hein? O Fábio Sanches, hein? Fábio Sanches que está ali, não é? Olha lá, ó. É o Fábio Sanches, ó. É. Ele que está ali para cobrança. Bom, os dois estavam pendurados, é esse o problema. Será que será que visando o derby, né? Porque a Ponte tem o Brusque, aliás, é isso. Exatamente. E depois o derby. Exatamente. O Fábio Santos deu uma forçada, porque ele foi ali para bater o tiro de meta, segurou, enrolou. Aí o Daronco foi lá, amarelo. Aí ele saiu de lá e falou: bate aí, Kaique. Deu uma forçada, né? É, mas me parece que foi realmente pro Kaique França, hein? Parece que foi o cartão pro Kaique França, que se preparou para fazer a cobrança, mas deixou pro Fábio Sanches. Confirmado então o cartão amarelo pro Kaique França. A TV mostra também a ambulância de um lado para o outro ali. Torcedor que provavelmente foi para a ambulância e está sendo retirado. Olha, lamentavelmente o que ocorreu nesta noite no estádio Moisés Lucarelli. E a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar precisa se explicar. Evidentemente que os torcedores, alguns deles, foram para brigar. A briga acabou acontecendo, de fato, foi registrado. Mas demorou muito demais a Polícia Militar para chegar. A explicação é que uma outra ocorrência estava acontecendo fora, antes da bola começar a rolar, uma briga entre torcedores. Mas é profundamente lamentável o que ocorreu nesta noite no estádio Moisés Lucarelli. Placar de 3-1 dentro de campo, o torcedor faz a sua festa. Faz a sua festa com o time dentro de campo, faz a festa nas arquibancadas, está 3-1 para a Macaca, vamos até 53. Deixa eu aproveitar. Ali é 52. Aqui. 52, faltando aí pouco mais de 40 segundos para terminar o jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui
pro meu grande amigo Kika, que é pontipretano da pele até o osso. De 4 costados. De 4 costados, tá lá acompanhando a Bandeirantes. Kika, um abraço pra você, meu irmão. É isso aí. O Kika que é assessor do Chitãozinho. Grande Chitão. Show. Um abraço, Kika. Valeu, Kika. Tá ligado na Bandeirantes. Grande abraço pra você. Vai terminar o jogo no Majestoso. Uma noite de festa pro torcedor pontipretano. Na semana de aniversário de 122 anos. Aqui o Matheus Silva acaba cometendo a falta para cima do Fábio Gomes e também recebe cartão. Cartão amarelo para o zagueiro Matheus Silva. 52. 3-1 para Macaca. Vai terminar o jogo no Majestoso. Tem falta para fazer a cobrança no meio campo o time do Vasco. Ele deu mais 1 minuto. Vamos até 53. Vamos até 53 no Majestoso. Ajeita, domina, coloca a bola para fora. Aliás, chegou para tentar colocar a bola para fora. O Luca não conseguiu. A bola sobra para Anderson Conceição. Tentou passar por dentro. Tira lá atrás Fábio Sanches. Mais uma grande partida do zagueiro Fábio Sanches. Bola para o time do Vasco. Lançamento para Figueiredo. Ele mata no gogó. Sai da ponta, vem para meia, leva a marcação, enfiou no comando para Ignaldo. Tira de novo Fábio Sanches. Completa Wesley. Mete a bola na galera. Tem lateral o time do Vasco para fazer a cobrança. Lateral para o time vascaíno. Tenta Marlon Gomes atrás para Figueiredo pela meia direita. Implacável a marcação da Macaca. Nicolas tira mais uma. Volta para Andrei. Andrei para Nicolas. Se chega, toca na bola. Leonardo coloca para fora e acabou. Apita o árbitro. A Macaca vence. Uma grande apresentação da Ponte Preta. Mete 3-1 no Vasco da Gama. Faz a festa, pula, sai do chão e vibra a macacada. Pode colocar mais 3 pontos aí para Ponte Preta. 3 para Macaca, 1 pro Vasco da Gama. Grande vitória da Ponte. O Alisson, Luca, Pecim. A Ponte vence o Vasco da Gama. O torcedor faz a festa nas arquibancadas e em todo o planeta, curtindo o futebol da Bandeirantes. É a Ponte em campo para mostrar e mostrou o seu valor da semana de aniversário. Ponte Preta 3, 1 pro Vasco da Gama. Na sequência, vem aí Edu Pinheiro e depois o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Meus amigos, público no Majestoso, hein? 8.103, o melhor público esse ano, renda 122.365, disse o Boles. Nos últimos 10 jogos, apenas uma derrota. A Ponte vive o seu melhor momento na Série B. Agora tem 29 pontos. A Ponte, nesse momento, é 11ª, tá? Olha, mas eu queria realçar 2 coisas. Primeiro, o Elvis, já são os nossos analistas. O Elvis, ele participa dos 3 gols. É bem verdade que no terceiro, a intenção dele o passe dele era outro, mas bate, prensa e sobra para Fecim fazer. Até nisso, a fase muito boa do Elvis. E realçando aqui o trabalho do técnico Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, hoje 27 jogos pela Ponte. Tá aqui a foto dele quando ele chegou na Ponte em fevereiro. Pegou 4 jogos finais aí da série do Paulistão, rebaixado. Esse homem lotou vários. A Ponte teve 56 jogadores que atuaram esse ano pela Ponte. 56. Uma transição muito grande, mudança muito grande. E esse 3-1 hoje foi o maior placar de Hélio dos Anjos. Repito, em 27 jogos. E você, curtindo a Bandeirantes,
nos vendo pelo YouTube, nosso muito obrigado. No AM 1170, em FM faixa estendida 85,7, nosso muito obrigado. Você de Ribeirão Preto, faixa estendida 85,3, nos diversos aplicativos, no Facebook. Você saindo no majestoso, curtindo a Bandeirantes, num trabalho especial de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Leandro Renato. O nosso muito obrigado pelos 10.206 que hoje percorreram e viram a gente aqui pelo YouTube. Muito obrigado, 10.206. Muito obrigado para você, torcedor da Ponte. Os 3 gols de hoje. Ponte 3, Vasco 1. Abra a volta para a Macaca com o Everton, bota a pressão no jogo, a Macaca, tentativa de cruzamento, tira a defesa, Arthur brigou, sobrou na esquerda para Elvis, pé canhoto, cruzou para o Boca, gol de cabeça, o toque é gol! Gol da Ponte! Alisson tem a 25, estampada a camisa. Na cobrança de escanteio, a defesa tirou. Arthur brigou, abraçou para Elvis. De primeira na esquerda, com a perna esquerda. Levantou na medida. Apareceu na entrada pequena área. Um desvio letal, fatal de Alisson de cabeça. Thiago Rodrigues tentou defender, mas nada pôde fazer. A bola foi entrando mansinha. Sempre ele na bola parada, vem para cobrança de escanteio, capricha que dá, levantou na primeira trave, desvio, entrou, tocou, Luque, é gol! Contra-ataque armado, Nicolas diz para a canhota, pela meia tem Elvis, dominou, rolou para Elvis, pelo meio sobrou para Fessi, entrou, tocou e é gol! Gol! Da Ponte! Sim! Tem a 20 estampada na camisa! Um contra-ataque espetacular da Macaca! O Vasco atacava, a Ponte tirou, a bola sobrou para Nicolas, entrou agora, fôlego novo, soltou por dentro para Elvis, que tentou de primeira para Luca, caprichosamente a bola desviou no adversário e sobrou limpa para Fessi, encher o pé canhoto e meter pro fundo do gol. A Macaca amplia, enlouquece a macacada. Fessi vibra demais, Fessi. A galera responde de bate pronto. Fessi amplia, pula, sai do chão e vibra a macacada. Fessi coloca lá dentro. Uma noite espetacular pra Macaca na semana do seu aniversário. A Ponte vai derrotando um gigante desde o início da competição no G4. Muito obrigado, homenageando aí também aqueles que nos prestigiam, aumentando aqui 11.203, passando pelo YouTube. Obrigado, muito obrigado. Ponte 3, Vasco 1, público, repito, 8.103, o maior esse ano, e a renda 122.365. Atenção, CH, meu amigo, moço de Jundiaí. CH, queremos ouvi-lo, professor. Suas considerações. Ponte 3-1. A Ponte venceu, Edu, a Ponte venceu um jogo muito complicado. E era um jogo previsivelmente complicado. E para piorar, o gramado encharcado, chuva, isso dificulta para os dois. Eu até achei que com um gramado encharcado, pela característica dos jogadores da Ponte, principalmente de meio campo, ela se adaptaria melhor. E não foi bem assim, né? O Vasco deu muito trabalho. Não é à toa que está no G4. Mas a Ponte realmente está num momento muito diferente
na competição. Há 11 partidas, 10 partidas que o professor Hélio dos Anjos, ele conseguiu convencer o time dele como jogar. O time joga para ele e o time está muito organizado. Tem problemas, tem limitação. É um time que foi se encontrando ao longo da competição. Esse time não estava pronto na primeira rodada. Ponte passou e está passando até agora muitas dificuldades para tocar o ano. Não está fácil. A força da molecada, ainda bem que isso aconteceu, não é? Mas principalmente a capacidade do Hélio dos Anjos, a experiência dele, ele e o seu filho, tem feito um trabalho muito bom na Ponte até agora. Tem nada definido, tem muito campeonato pela frente, eles sabem disso. A torcida da Ponte também sabe que tem muita coisa para remar, tem muitos jogos para acontecer, mas foi mais uma partida onde eu vi uma entrega, uma vontade desse time extraordinária. Um time que corre como a Ponte corre e se entrega como a Ponte se entrega, não merece outro resultado a não ser a vitória. E olha que o Daronco fez uma força tremenda no primeiro tempo para atrapalhar a vida da Ponte, mas mesmo assim o Daronco não conseguiu. O Daronco atrapalhou a vida da Ponte e prejudicou a Ponte, porque teve um pênalti que eu vou falar até os anos 9 depois de Cristo e depois de 2022, porque a Ponte foi garfada no primeiro tempo. Teve momentos de instabilidade, eu acho que a paralisação por causa da briga entre os torcedores atrapalhou o ritmo da Ponte, que era muito forte, fez um gol logo no início da partida, e eu tenho a impressão, da maneira que a Ponte começou, que se aquela pressão continua, eu não tenho certeza absoluta, mas tudo indicava para a Ponte fazer rapidamente o segundo gol, porque a superioridade naquele momento era grande. Mas a paralisação ajudou mais o Vasco do que a Ponte. E o jogo foi lusco-fusco até o Vasco empatar a partida. E teve no final do primeiro tempo chance para fazer o segundo gol. Foi aí o grande momento de instabilidade do time, defensivamente falando. Formiga, Amaral e o Matheus na zaga, eles apresentaram muito problema de posicionamento, eles não sabiam como marcar o Alex Teixeira, que deu muito trabalho por ali, o lateral esquerdo também, e a Ponte teve a ponto de tomar o segundo gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Hélio tentou corrigir, eu acho que o time voltou mais seguro. As mexidas no Vasco, a princípio, no segundo tempo, deram mais certo, só que o Vasco não conseguiu fazer, fez o gol, mas estava impedido. E teve outra oportunidade também que pegou na trave, mas também estava impedido. O Vasco voltou melhor que a Ponte. Mas ainda bem que o gol não saiu. Aí o tempo foi passando, a Ponte foi criando o corpo, foi se encontrando, o Hélio foi mexendo no time. E a Ponte, diferente do primeiro tempo, terminou o segundo, fez o segundo de bola parada, fez o terceiro numa bola de contra-ataque, terminou merecendo o resultado. Os números não mentem. A Ponte terminou com mais posse de bola, com mais chutes a gol, com mais chutes no alvo, com mais escanteios a seu favor, com mais toques certos, com mais desarmes, com uma marcação perfeita de dois jogadores que jogaram uma barbaridade. Estou falando defensivamente, estou falando do Leonaldo e principalmente do Fábio. O Fábio foi um gigante na partida de hoje, gigante. E parar aqueles atacantes do Vasco não é fácil. O time do Vasco tem um senhor time e a Ponte não venceu de qualquer time não, gente. Essa vitória deve ser muito valorizada por tudo aquilo que a Ponte passou no jogo e não foi fácil. Não foi fácil, mas bem observado por você, Edu, e eu quero concordar, além do Fábio, além do Everton, que jogou uma barbaridade, além do Leonaldo, esse Elvis, ele caiu como uma luva nesse time da Ponte. Ele dita o ritmo, ele é o diferente do time. Ele não tem muita mobilidade, eu fiquei com a impressão de cansaço no segundo tempo. Ele participou pouco do jogo, mas quando ele participa, ele faz a diferença. E o Hélio acertou em ter mantido ele até o final praticamente, porque ele fez a diferença no segundo gol e fez a diferença no terceiro gol, uma coisa meio sem querer, mas ele participou da jogada. Então, tá de parabéns a Ponte, não dá para discutir a vitória. Apesar dos bons momentos do Vasco e das chances dos gols anulados, a Ponte teve volume, ela teve um pênalti ao seu favor no primeiro tempo que não foi marcado,
E não dá para discutir, porque a Ponte foi mais competente no quê? Nas finalizações. E futebol é bola na rede, meu irmão. Foi 3-1 e a Ponte está de parabéns. Foi um jogo dificílimo, mas numa vitória desse tamanho, contra um time desse tamanho, é que as coisas ganham corpo. E a Ponte, além dos 3 pontos, ganhou muita moral para a sequência do campeonato, Edu. Olha, o Cruzeiro vira lá em Londrina, hein? Finalzinho, gol do Cruzeiro nesse momento. Londrina 1, Cruzeiro 2. Segundo tempo de Sampaio Correia 2, Bahia 0. O Vila Nova marca. Tombense 0, Vila Nova 1. Lá em Minas Gerais, jogo fora pro Vila Nova. Tá encerrado. Grêmio 5, Operário 1. Ituano 4, Sport 1. CSA 1, Brusque 0. E Ponte 3, Vasco 1. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Olha, Edu, realmente tem que enaltecer essa vitória da Ponte. Foi uma vitória muito convincente. Eu acho que a Ponte teve alguns problemas no jogo, sim, isso é fato, mas estava enfrentando uma grande equipe. Estava enfrentando um time que está aí frequentando o G4 já há algumas rodadas, aliás, quase o campeonato todo. O time do Vasco é um time a ser respeitado, sem dúvida nenhuma. Jogadores de qualidade, mas a Ponte fez por onde? Jogou um futebol convincente, encarou de igual para igual, apesar de ter tido alguns problemas muito bem assinalados aí para o CH, eu quero dizer que eu concordo, mas a gente tem que enaltecer o resultado, né? Ninguém esperava sim uma vitória da Ponte, né? Uma vitória justa, uma vitória apertada, mas o jeito que foi realmente, né? A Ponte sabendo o que queria dentro do jogo, um time determinado, um time equilibrado em alguns momentos, um time que mostrava principalmente a solidez defensiva de sempre, né, com o Fábio Sanches, com o Arthur, que fez uma belíssima partida, né, o Formiga titubeou no primeiro tempo, mas entrou no segundo tempo um pouco mais equilibrado, ajustou, depois veio o Bernardo, que entrou muito bem também, né, os volantes, você vê que o Amaral teve problemas no comecinho do jogo, tomou o cartão, depois equilibrou, aí teve que sair, o Fraga entrou e correspondeu à altura, né? O Alisson correu uma barbaridade. O Alisson, ele sai, claro, por uma opção do Hélio também para tentar pôr um pouco mais de velocidade, mas também que ele estava extenuado. O que correu o Alisson foi impressionante, né? O Elvis, com toda a maestria de meio de campo, né? O Lucas, sempre muito cirúrgico. O Everton, que partida fez o Everton, né? Era isso que o torcedor esperava do Everton. Um jogador numa entrega, buscando, correndo, lutando, desequilibrando lá pelo lado esquerdo. E eu quero aqui enaltecer realmente o Hélio dos Anjos, tem feito um trabalho maravilhoso. E você vê que a grande maioria dos gols da Ponte tem o dedo do treinador. Jogadas ensaiadas, jogadas treinadas, preparadas para o jogo, para aquilo que vai enfrentar. E realmente eu queria enaltecer. Uma belíssima vitória da Ponte, um resultado convincente, que tem que, sim, o torcedor ficar confiante, tem sim que o torcedor comemorar essa vitória. A gente lamenta muito todo o acontecido, a briga das torcidas, isso é lamentável, realmente a gente fica muito triste, mas a grande maioria da Ponte festejou, gritou, incentivou o time, empurrou o seu time para uma belíssima vitória. Parabéns ao time da Ponte. Eu digo novamente, aliás, eu dizia desde ontem nos programas da rádio, hoje no programa Os Donos da Bola, que eu confiava demais no time da Ponte e acreditava demais numa vitória. E foi o que aconteceu. Uma grande vitória da Ponte que tem que ser enaltecida, a luta, o empenho e a determinação desse time brigador que foi no jogo de hoje, Edu. Muito bem, e terminou, hein? Londrina 1, Cruzeiro 2. Vitória do Cruzeiro, virada em cima da hora. O gol do Vila Nova foi anulado. Agora é terrível, né? Para plantão esportivo, isso é terrível, né? Tal do VAR, vai, a gente informa o gol, depois anula. Continua Tombense e Vila Nova 0-0, tá? Gente, é o seguinte, a Ponte, 29 pontos. A Ponte é 11ª, tá? Mas o CRB tem 29 também. A Ponte ganha no critério de desempate, mas o CRB vai jogar amanhã contra o Náutico em Recife. Novo Horizontino tem 27, também vai jogar amanhã lá em Chapecó. Então tem que aguardar primeiro essa posição. Agora uma observação aqui do Guarani. O Guarani é penúltimo com 19, joga amanhã em Criciúma. É o jogo que fecha a rodada 21h30. O amigo Batista narra amanhã, tá? O Vila Nova vai empatando e vai, por enquanto, ultrapassando também o Guarani. Derrota do Operário foi boa para o Bugre. Operário com 24 pontos, congela na 15ª, mas o Guarani tem que fazer a parte dele. Em compensação, o CSA ganhou 1-0 do Brusque. Isso foi péssimo.
O CSA é 17º com 23. É o primeiro na zona com 23 pontos, 17º. Então, o Guarani, se vencer amanhã, faz 22 e, dependendo se segura o Vila Nova, ele vai terminar em 18º. O Guarani, se ganhar amanhã, só vai andar uma posição na tabela nesse momento, tá? Vamos aguardar. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam mais uma vez aqui, mais de 11 mil acessos no nosso YouTube, Ponte 3 Vasco 1, enfim, você no radinho AM 1170, alô Ribeirão, AM 1270, você em faixa estendida, 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, muito obrigado, infelizmente, como disse Jorzinho, CH, o Boris, sabe, coisa chata, terrível, essas brigas que não levam a nada, a gente tem falado, tem dito aqui, hoje aí as duas torcidas se estranharam, o lado de fora também, isso é terrível, né? Muita gente mandando WhatsApp aqui, né? Ó, não vou por causa disso, vou levar a esposa como? Levar a família como? A diretoria faz a parte dela, da promoção e tal, público 8.103 no Majestoso. Alô, Lourival Simplício de Hortolândia, Edu, estou fazendo 30 anos hoje e ganhei esse baita presente aí. Um abraço para vocês, nosso muito obrigado, viu? A Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp, tá feliz da vida. Bela vitória, diz aqui a Marilda, é a Mar, né, Mar? Todo mundo contente. Boa noite, o Elvis participou de absolutamente todos os gols da Ponte após ele ter entrado no time. É o Gustavo do Jardim Flomanhã. E fica o convite aqui, continue conosco. Já já, a coletiva do tio Hélio, hein? Vinícius Abarca, repórter Bandeirantes, no Majestoso. E daqui a pouco a coletiva, o tio Hélio vai falar. Aqui fechado, hein? Ponte 3, Vasco, e até já. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes, Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br.
cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Kaique França, hein, recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Brusque sexta-feira, hein? E atenção, Marcos Pessoa de Serra Negra, Edu, tinha 8.000 e tava chovendo, hein? Bem lembrado, obrigado, Marcos Pessoa. Ponte 3, Vasco 1, público 8.103. Oi, Bolis! Oi, Edu, olha... Craque do jogo. Hoje, muitas opções, né? Fábio Sanches, uma partidaça, zagueiro seguro, né? Quando precisa ser zagueiro raiz, ele é. Quando precisa dar força... E provavelmente até para sair jogando. Elvis, Garçom, Luca, o Everton foi bem também. Enfim, hoje longe de ser por exclusão. Mas eu fico com o Elvis, cara. Gostei demais. O Elvis na bola parada, né? Participação ativa no primeiro gol. Participação decisiva também no segundo gol. É um cara que deu uma qualidade. E a realidade da Ponte hoje é a Série B. E quando o cara desce da A para B, a gente percebe que é diferenciado realmente. Assim como o Everton, que hoje foi muito bem, como eu ressaltei há pouco, mas eu fico com Elvis. Conceito bom para Elvis, 62 da Macaca, Edu. Ok, grande abraço, parabéns pela narração, bom retorno a Piracicaba, o Boli. Valeu, Edu, e parabéns para a Ponte, né? Grande atuação por torcedor realmente lavar a alma debaixo de chuva no Majestoso, participou ativamente, um grande resultado da Ponte. E até logo mais, vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes apresentando o Esporte em Debate. Porque às 9h30 o Batistão vai rasgar com Guarani Criciúma. Forte abraço, Edu. Para você também. Parabéns. Muito obrigado. Oi, CH. Queremos ouvir aí o craque do jogo, Elvis. Foi o voto do Bolis. E o seu, CH? Eu tenho que fazer menção honrosa ao Fábio Sanches, né? Até por uma questão de conceito, o time fez 3 gols, né? Eu acho que o Fábio Sanches foi muito importante, mas pelos 3 gols eu vou votar no Elvis, que participou dos 3 gols, né? Fez uma partida cirúrgica, e é o que dele se espera, como comandante desse time no meio campo, e eu vou ficar com ele. Conceito bom, Elvis, para mim, o craque do jogo. Elvis, 2 votos em atenção. Edu, que alegria ver esse time da Ponte, toma o gol e não se apavora nunca. E tem uma chance ainda para fazer. É o Xandão Fera. Coletiva, atenção, coletiva, hein? Daqui a pouco seguimos com o craque do jogo. Foram, Hélio dos Anjos. Pacientes comigo, porque a cobrança é muito grande. A questão da torcida é isso aí. Sabe? A questão da torcida é isso. As pessoas, teve a violência, aí as pessoas vão o Hélio dos Anjos. Vem, eu vou jogar contra qualquer time aqui, contra um grande Vasco, fatalmente vai subir. Aí eu vou chegar e falar, não, eu quero, sabe, que a torcida do Vasco seja bem maior do que a minha torcida, porque o Vasco é do Rio, o Vasco é grande, né? Eu tenho que chamar a minha torcida. E a minha torcida veio. A minha torcida participou. Eu não gosto de violência, eu acho que temos que ter muita atenção com isso. Mas o convite que foi feito por nós foi super bem atendido, porque a torcida da Ponte jogou com a gente. Nos 90 minutos estava 1-1. A torcida da minha frente ali estava o tempo todo instigando o meu time. E naturalmente a gente fica muito feliz com a presença da torcida, com aquilo que nós produzimos e com o resultado, porque eu falei para eles hoje, independente da matemática, você somar 3 pontos, vamos trabalhar a matemática. Mas é um jogo de autoafirmação da equipe para o decorrer da competição. Boa noite, Hélio. Parabéns pela vitória. A Ponte Preta foi como você gosta, muito intensa até o final. Já estava 3-1, Nicolas dando pique aqui no último minuto do jogo. Só que a Ponte também correu riscos no contra-ataque. Até teve gol anulado, bem anulado, estava impedido. Como administrar para não correr esse risco nos contra-ataques que a Ponte ficou exposta? Nos 2 contra-ataques que nós tivemos, a Ponte não ficou exposta. Linha alta não fica exposta. O que nós erramos foi não marcar o homem da bola. O homem da bola saiu e fez o lançamento. E eu não abro mão da minha linha alta. Eu não abro mão. Esse é um trabalho que desde o primeiro dia que eu cheguei na Ponte, eu alertei. E hoje eu tenho zagueiros rápidos,
né? Tenho zagueiros ágeis e eu tenho uma marcação muito agressiva na frente. Então a linha alta, ela dá... você corre risco? Corre. Você entende? Mas eu acho o risco, melhor você correr o risco compactando o time dentro do campo do adversário do que trazendo o time para a minha área. O time do Vasco é muito ágil, muita qualidade. O Alex Teixeira é um jogador decisivo, um jogador ágil, rápido. E eu não posso trazer um time desse para dentro do meu campo, né? E outra coisa, os dois zagueiros do Vasco, principalmente o zagueiro pelo lado direito, ele é um jogador de muita personalidade. E ele, se você não marcar a saída de bola dele, ele vem jogar dentro do seu campo, ele é condutor. O Anderson também é um jogador de imposição, foi jogador meu. O que nós definimos? Nós definimos que se eles fizessem a saída de quatro, de linha de quatro, Elvis encaixava num zagueiro e o Luca no outro. Mais o Luca dentro do Anderson, porque o Anderson, sim, tem o lançamento. E eu mostrei para eles que se a gente marca a pressão e dá o lançamento, aí a linha alta pode ficar prejudicada. Tá entendendo? E aí, quando eles armaram de 3, nós treinamos também para de 3. Porque o Vasco faz a muita de 3. Só que toda vez que o Vasco fez a saída de 3, você entende? Ninguém marca o homem que vai lá dentro do goleiro. Esse homem que faz a saída de 3, ninguém marca. O que nós combinamos? Nós vamos sair com esse homem marcando lá dentro, né, que seria, aí nesse momento era o Luca. O Everton pode deixar o lateral e pegar o zagueiro, e o Elvis pega o outro zagueiro. Eles tiveram dificuldade? Tiveram. Daqui a pouco nós estávamos fazendo um jogo muito tranquilo, com uma saída de bola boa. Aí eles mudaram. Começou o Alex Teixeira pela esquerda, eles trouxeram um menino jovem, que bom jogador, muito bom jogador. Esse garoto, me fugiu o nome, o Branquinho? Não, o Branquinho que jogou o tempo todo. Não, o Branquinho lá do lado esquerdo e do lado direito. Marlon Gomes. Aí ele trouxe o Marlon, que o Marlon tem mais físico. E começou a engatar a nossa saída. Inclusive, a nossa saída foi errada no gol que nós tomamos. Você entende? O Formiga retornou uma bola, né? Por quê? Porque ele veio, encaixou no Formiga, o Formiga voltou uma bola, nós atrapalhamos e a bola parada nós tomamos o gol. O que nós fizemos a partir daquele momento? Amaral, vamos fazer a saída de 3. Faz a saída de 3, enfia meus dois laterais e vai embora. Esquece. Que aí eles teriam que baixar a marcação com os laterais. E nós terminamos bem o primeiro tempo por causa disso. Agora, o segundo tempo é jogo de trabalho, é jogo de intensidade total. Eu falo assim, nós tivemos alguns lances decisivos. Qual foi o lance decisivo para mim? Não foram os gols. O lance decisivo para mim foi a recomposição do Leonaldi, quando o jogo estava 1-1. Numa recomposição do Leonaldi, ele cortou uma bola dentro da pequena área, que fatalmente, se fosse gol, poderia baixar muita gente. Então eu elogio muito isso. O correr para trás, o acreditar. Porque você correr para frente com a bola é estímulo. Agora, você correr sem a bola para trás é muito importante. E outra coisa que eu coloquei para eles, a paciência e a escolha do terceiro gol. Paciência e escolha. Nicolas puxou, não quis definir a jogada, usou o Elvis, que é um mestre nessas colocações de bola. Agora, olha no vídeo o tiro que o Fecim deu, de 70 metros. Para chegar lá e fazer o gol. Então são coisas do trabalho, são coisas dos atletas, são coisas que o dia a dia nos dá sempre muita confiança. 29 pontos, nós estamos iniciando um segundo turno melhor do que nós iniciamos no primeiro turno, mas o melhor não são os números, o melhor é o comportamento. E o comportamento que te dá esperança de coisas melhores na frente. Hélio, boa noite. Israel Moreira, Jovem Pan News Campinas. Eu queria que você destacasse os seus, você já passou por eles também, mas eu gostaria que destacasse um pouco mais os seus 3 jogadores, os chamados de qualidade, principalmente Everton, Elvis e o Luca, que você falasse dos 3 na sua recomposição. Você acabou de citar, mas eu queria que você colocasse destacasse um pouco mais. Principalmente o Everton, que fez o primeiro jogo no Majestoso, saiu, fez uma belíssima partida, principalmente quando não tinha bola. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vou citar uma coisa, para vocês entenderem. O Elvis veio a convite meu. O Elvis, eu peguei o telefone, ele estava com a proposta da Arábia, eu mostrei para ele que a proposta da Arábia não seria interessante profissionalmente, porque eu conheço os times da Arábia, e o time que estava fazendo a proposta para ele não é time de chegada, e na Arábia, quando não é time de chegada, está sujeito a você perder dinheiro e buscar só na FIFA. O time não tem perfil de classificar, de chegar na fase final, você entende? Era um time da segunda divisão da Arábia, mas que paga muito, se paga muito bem nessa divisão também. Mostrei para ele e falei, velho, eu quero você. Só que o Elvis, ele trabalhou nos últimos anos, um jogador que trabalharam comigo. Então o Elvis sabia como que seria aqui. Ele sabe.
que o negócio aqui é pegado. A minha postura é de muito empenho. Só que eu precisava dessa qualidade. Eu precisava desse jogador que pifa a bola. Tá entendendo? E o Elvis veio, convidamos, o presidente conversou muito com ele também, ele confiou também no que o presidente falou com ele. E eu acho que nós contratamos um jogador que não foi expurgado da primeira divisão. Porque eu sei de todos os acontecimentos do Elvis no Goiás. Todos. Ninguém gostou dele ter saído. Ninguém. Teve um site de Goiás que colocou a foto do Elvis e falou bem assim: por que e o que leva um jogador estabilizado num time da primeira divisão ir para uma Ponte Preta? Quer dizer, ninguém queria que ele saísse. O Jair agora, numa entrevista após o jogo do Palmeiras, lamentou, falou: olha, eu pedi o Elvis e não conseguiram repor. Então é um jogador que não vem para cá porque não tinha nada, não. Você entende? É um jogador que veio para cá com condições de fazer o que ele anda fazendo. Aí vem o Everton, a mesma coisa. Quando falaram do Everton para mim, sabe onde que eu fui atrás da informação do dia a dia do Everton, da como que ele é? O meu genro trabalha no Cuiabá. O genro é fisioterapeuta do Cuiabá. Quando o Guilherme ligou para ele, ele falou: leva, se ele está querendo ir, leva, porque o maior problema dele é que é tão intenso que a semana você tem que estar controlando para ele não. Então, o Everton sabe como que nós somos, né? O Luca é isso aí, ó. Teve matou. E o Luca cresceu. Por que não colocou o Luca os 2 tempos? Eu discuti com o departamento físico, discuti com meus assistentes, defini porque o Luca ia, conversei com ele. Quase que eu não levava o Luca para o CRB. Sabe? Aí todo mundo me mostrou que daqui a pouco, 25, 30 minutos, a gente dava um joguinho para ele, né? 45 minutos lá, teve bem. Só que antes desse jogo, eu chamei os 3 ontem. Após o treino, eu chamei os 3 e falei para eles algumas coisas que é fundamental. Olha, se daqui a pouco eu tirei um pouco a vitalidade do time, né? Porque a molecada estava correndo pra caramba. Né? Olha o que o Nicolas vinha fazendo, olha o que fez sim. Eu gostei muito do Da Silva no jogo contra o Grêmio, quando entrou. Aí eu falei para ele: velho, agora é a hora de vocês. A hora de vocês agora. Agora nós não vamos mudar. Pode perguntar para eles. Eu não vou mudar a estrutura e o modelo de jogo nosso por causa de vocês. E sei que vocês têm totais condições de fazer. Totais condições. E fizeram. Porque o Luca marcou pressão, o Everton marcou pressão e o Elvis também. Quer dizer, então, sabe, existe um modelo, eu vou me adaptar um pouquinho a algum jogador desse, mas eu acho que eles estão adaptados já, porque tem um querer. É igual a casa do Everton. O Everton quis vir. O Everton estava lá no Cuiabá, não estava lá, não estou jogando. Pô, tem essa possibilidade da Ponte Preta? Isso pesa. A camisa da Ponte Preta pesa nesses momentos. Pesa por quê? Porque todo mundo gosta de ver a Ponte Preta jogar, gosta da Ponte Preta, que é um clube querido, todo mundo gosta. E o jogador também pensa assim. E naturalmente o jogador sabe que aqui vai ter uma coisa: olho no olho, seriedade, profissionalismo. Então ele fala assim, o cara vem e fala assim: pô, não vou ser sacaneado. Você vê todo mundo, acabou, o Wesley, o Wesley, o Wesley é de um empenho semanal que é impressionante. O empenho do Elvis, hoje eu dei esse presente para ele, vai lá e entra. Podia colocar o Cássio, eu não, você, porque é um jogador que também vai ser interessante dentro da nossa temporada. André Luiz, Rádio FI, canais Futebol Interior. Hélio, parabéns pela vitória. E eu gostaria de te perguntar, primeiramente, se você chegou ao ataque que realmente você queria no seu time com o Luca e com o Everton, e se você fizer, para você fazer a avaliação do meia Everton. Do meia Everton? É. Do meia, o Alisson. O Alisson. Olha, vamos falar do Alisson. Primeiro, é um menino que está passando por um momento de transformação na vida. O presidente foi lá, comprou ele. Foi lá, deu um contrato para ele que não imaginava nunca. Eu nem sabia de nada. Eu fiquei sabendo por ele. Ele me pegou no elevador lá em Maceió, me deu um abraço e agradeceu que ele estava fazendo um contrato muito bom, que ele nem esperava. E eu fiquei sabendo ali. Apesar que o Ricardo tinha falado: pessoal, acho que o presidente está resolvendo a vida do Alisson. Agora o Alisson é um menino.
mas é um menino que eu tenho que ter um cuidado muito grande. Ele precisa de muita orientação, sabe? Você tem algumas coisas na vida que você não escolhe. Acontece na sua vida, né? E o Alisson tem algumas situações que deixa ele um pouco triste, um pouco para baixo, um pouco preocupado, porque ele é arrimo de família, é ele que define a vida da família. Eu conheci o pai dele em Belo Horizonte, você entendeu? Então é o cuidado que a gente tem que ter, porque eu falo sempre assim, esses meninos da Ponte Preta, né? Mais uma vez eu falo, foi um privilégio muito grande meu ter a oportunidade de colocar o DG para jogar, e hoje o DG, por ele, as coisas estão acontecendo melhor no clube, nesse momento. Então, para mim, isso aí é tão bom quanto um título. Tão bom quanto saber que um menino desse fez um contrato até 2027. Então, é aquela história, ele tem garantido uma vida normal, né? E aí eu fico brincando, porque eu fico vendo o Naldi, eu fico vendo o Amaral, e eu quero aqui publicamente parabenizar a família deles. Que meninos de índole boa, que meninos maravilhosos, que meninos bem criados. E parte pro Thiago, tô falando, parte pro Jean. Eles são amigos, eles ficam juntos, sabe? Eles são ligados um ao outro. E eu tô falando mais deles por causa de uma convivência maior. Aí um dia me falaram, ó, o Amaral é baterista no conjunto da igreja. Pô, velho, quer dizer, é muita coisa boa. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Quem vai ganhar com isso? A Ponte Preta e eles. Então, eu citei muito isso. Eu acho assim, é diferente esses meninos, são diferentes. Então, parabéns à família, parabéns eles que também obedecem, que levam uma vida regrada. E isso que é a Ponte. Eu gosto muito de criar isso, sabe? Todo mundo fala, família. É família, tem que ser família. Nós temos que gostar de estar aqui um com o outro. Nós temos que gostar de estar no clube. Nós temos que gostar. Olha, esses caras chegaram 6 horas da manhã de Maceió, porque nós tivemos que fazer uma logística diferente por causa do problema do rotavírus que nós tivemos lá. Então nós jogamos, entramos para o aeroporto e chegamos aqui. 2h30 da tarde eles estavam no estádio. Eles estavam no clube para começar a recuperação com o jogo do Vasco. Aí muitas vezes eu falei, pô, meu professor não pensou na gente, pensamos em tudo neles. Mas eu não podia deixar de começar a recuperação deles naquela tarde, porque na quinta-feira eu precisava trabalhar uma coisinha, e porque na quinta não, né? Eu fiz confusão. Maceió foi quinta, né? Quinta. No domingo. Nós trabalhamos sábado de manhã, domingo de manhã, não é isso? Então eu acho que nós estamos encontrando uma coisa que é da Ponte Preta. Não sou eu que estou encontrando isso, não. Eu estou tendo a oportunidade de estar na Ponte Preta e participar desse processo e tomar a Deus, você entende? Que a gente consiga coisas melhores, consiga os meninos continuar evoluindo. Hoje, por exemplo, eu achei que não valia a pena trazer o Eliel. Eu acho que tem um processo de você. O Eliel não pôde jogar o último jogo, ele teve que fazer uns exames cardíacos, aí não pôde jogar o último jogo. Vou deixar ele para jogar na base. O menino está muito bem, Da Silva tem treinado bem, é um jogador também que é importante. E vou anunciar, a maior felicidade minha está vendo ser o Ribamar já na transição. Ribamar já na transição, uma alegria muito grande da nossa parte. E aí eu estava citando que o mais importante é a gente não se perder na empolgação. O mais importante é a gente entender que nós sofremos muito já, tanto quanto o torcedor da Ponte Preta, mas a responsabilidade de dias melhores da Ponte Preta é nossa. E Danilo e Luca no ataque? É um ataque perfeito? Danilo, só deixa tudo bem. Danilo, ele tinha perguntado assim, desculpa, Danilo ou Luca? Luca e Everton. Ou Danilo? Everton e Luca no ataque. Bom. Eu acho assim, o Everton é diferente. E como ele está bem fisicamente, porque muitas vezes daqui a pouco o jogador está com limitação física, e aí ele não decide. Mas hoje eu estava conversando com o Guilherme, o tempo todo do jogo eu falei, pô, isso é diferente. Everton é diferente. Ele fez um cruzamento no primeiro tempo, ele colocou um passe no primeiro tempo perfeito, de jogador que sabe chegar no fundo e sabe tomar uma decisão. Eu acredito que esses jogadores vão ajudar bastante. E nós vamos fazer um segundo turno, como eu frisei, sabe? Melhor do que nós fizemos o primeiro, pode ter certeza. E eu falo isso porque hoje tenho confiança de falar isso, porque o grupo está me transmitindo isso. Boa noite, Hélio. Vinícius Abarca, TV Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória, primeiramente. É evidente essa melhora da Ponte Preta, né, em relação ao começo da temporada, mas eu queria saber de você, qual que é o seu sentimento, com certeza, claro, né, você que vem treinando a equipe, acompanhando muito mais de perto essa melhora, eu queria saber o seu sentimento em relação a essa melhora do começo da temporada e
também já mandar um recado para a torcida do derby, né, que é o próximo jogo aqui no Moisés Lucarelli. Olha, não se constrói um trabalho, você entende? De qualquer jeito. É tijolo a tijolo. Não é uma construção, você entende? É uma reforma. É uma reforma no perfil do grupo, é uma reforma no perfil do departamento de futebol, é uma reforma, você entende? De muita competitividade interna. E eu não culpo ninguém, você entende? Eu não culpo ninguém. Mas muitas vezes o jogador chegava aqui, você entende? Achando que o treinador não comandava nada. Que ele ia jogar de qualquer jeito, porque o empresário sempre promete uma coisa, fala isso, cria-se um sonho muito grande, e isso é uma reforma de pensamento, de filosofia, né? O comando é meu, e eu vou assumir sempre, como eu assumi na derrota, na vitória. Então, nós fomos construindo, a gente foi tentando, foi melhorando aqui, sabíamos que ofensivamente nós estávamos tendo problema, muita vitalidade, muita juventude, mas o passezinho, a paciência, a escolha. Então nós fomos incrementando isso. E outra coisa que é muito importante, dos jogadores mais experientes ficaram poucos, né? Eu estou com o Norberto recuperando, eu estou com o Wesley, não é isso? Eu estou com o Fábio, eu posso dizer experiente, que estava na lista de possível saída do clube, né? E o perfil de quem chegou é diferente. Sabe o que é o comando, você entendeu? Sabe como vai ser e estão muito felizes. No início, e no Paulista, tinha muito jogador que não estava feliz aqui. Tinha muito jogador que estava colocando-se numa condição superior à instituição. Ninguém aqui pode ser superior à instituição. O que reza na minha maneira de comandar é que acima de todos nós está a instituição. Então, eu tenho que tomar decisões. Eu tomei decisões que muitas vezes as pessoas mostravam na internet, fulano, é o prejuízo, não queria, né? Não gosta do trabalho, e comigo tem que gostar. Eu acho que essa é a forma de você recuperar um clube. Gente, que cada dia que passa eu fico mais feliz na Ponte Preta, cada dia que passa eu vejo coisas boas na Ponte Preta. E eu estava sofrendo, tanto quanto o presidente, tanto quanto todos os nossos funcionários, os jogadores, porque a gente queria, a gente trabalhou para isso. E agora a gente tem que ter, como eu frisei, atenção, hoje foi uma etapa, 29 pontos, nós temos um jogo dificílimo contra o Brusque, que é o próximo, não se fala em derby aqui, não existe derby para nós nesse momento. Nós temos um jogo dificílimo com um campo que não propicia jogo, e eu tenho que ver até a recuperação dos jogadores, que nós vamos sair hoje é terça, né? Terça para sexta. Tá entendendo? Então nós vamos ter muita atenção. Agora, é uma recuperação de todos. E o calor humano que as pessoas transmitem dentro da Ponte Preta é o que nos motiva a gente trabalhar bem e buscar o melhor. Eu estou feliz, mas eu estou consciente de que a gente precisa melhorar muito, porque nós vamos ter necessidade disso. E para encerrar? Hélio, você falou que foi o jogo da afirmação, né? Mas está falando aí que o time também não pode bobear, né? Mas o time hoje com 29 pontos, ele olha o campeonato de outra perspectiva. E só mais uma, né? Sim, sem problema. Por gentileza, o Elvis, né? Ele participou dos últimos 7 gols da Ponte Preta, né? Direta ou indiretamente teve participação dele, né? Ou numa assistência, ou num chute, ou fazendo gol, né? Esse número também te impressiona? Olha, nós só vamos respirar, na minha visão, eu acho que o coeficiente a régua de rebaixamento, ela vai ficar ali entre 43 e 44 esse ano. Estão ganhando poucos times de baixo. Hoje o CSA ganhou, mas você pode ver o Operário já perdeu. Então a coisa vai estar enganchada. E esse número é importante para nós. Só que nós não queremos esse número na pressão. Nós queremos facilitar com que esse número seja alcançado. Né? Vamos colocar assim, hoje 29, daqui a pouco 14 pontos. É a nossa... Mas nós vamos de etapa, jogo a jogo. Você entende? Então nós estamos vendo o campeonato com o nosso time mais equilibrado. Quer dizer, então eu espero uma composição no segundo turno mais equilibrada.
com menos problemas. Nos últimos 11 jogos nós perdemos só um. Se nos próximos 11 a gente perder só um, nós vamos estar muito estabilizados antes, uns 4, 5 jogos antes, que é o que a gente pretende. Mas a gente sabe que é difícil. Mas tem uma coisa, nós perdemos pontos, tá certo? Nós perdemos pontos dentro de casa, alguns pontos assim, indigestos, mas contra os times de ponta que nós jogamos fora, nós perdemos, mas sempre jogando bem. Foi bem contra o Bahia, foi bem contra o Sport, foi bem lá no próprio Vasco, do Grêmio. Agora eles vêm na nossa casa. E agora eu vou falar mais uma vez, eu vou chamar a torcida do mesmo jeito. Você tá entendendo? Vou pedir para a torcida vir do mesmo jeito, porque a nossa casa tem que ser a nossa casa como foi hoje, né? A gente está muito consciente. E o Elvis é isso, o Elvis foi contratado para isso. O Elvis está fazendo, uma maneira tranquila de dizer, a obrigação dele. O Elvis foi contratado para isso, o Elvis foi contratado para, a gente fala, para esse toque de classe, tá entendendo? E a bola parada dele é quase que perfeita, né? Eu até estranhei que ele jogou uma na mão do goleiro hoje, eu falo, opa, o que foi? Mas daqui a pouco ele acertou outra, e temos que enaltecer. Nosso time começou a agredir melhor a nossa bola parada, não é só a iniciação. Olha como os nossos zagueiros estão tocando na bola do adversário. Hoje foi o Matheus que tocou, e olha como o Arthur tocou também em 2 gols. Olha como o Fábio tocou nesse último, lá no jogo contra o CRB. Isso aí também é mérito dos jogadores que passaram a acreditar que a bola vai chegar e eu tenho que ir. E o Elvis é o mestre nisso, e Deus ajude que ele continue com essa performance que é um jogador acima da média. Não esperava, eu vou ser sincero. Eu de longe eu não imaginava que era tudo isso. Mas imaginava que era um jogador que podia nos ajudar bastante e está nos ajudando. Maravilha. Muito bem, a coletiva do tio Hélio aí, Ponte 3, Vasco 1, público 8.103. Olha, terminou, hein? Maracanã, o Flamengo está na semifinal da Libertadores. Flamengo 1, Corinthians 0, gol do Pedro. Aqui foi 2-0, placar agregado 3-0, é isso aí. Obrigado ao pessoal do YouTube aí, Giovanni de Hortolândia, o Raul lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossos sentimentos a você, viu, Raul? Perdeu a esposa dele recentemente. Muito obrigado aí a pessoa que avisou aí, está nos ouvindo. Raul, aquele abraço, nossos sentimentos mais uma vez, viu? Professor Tatão, o Luiz Almeida, Jardim Aurélia, o Wilson de Março está em Ourinhos, diz que está chovendo lá. Pro Wilson de Março, gostar do time, olha, porque a Ponte foi bem, hein? Sérgio Lima, de Valinhos, Roberto Benatti, de Ubatuba, Antônio do Jardim Boa Esperança e Davilson da Vila Boa Vista. Hélio dos Anjos, hein? Contou na coletiva aí como ele trouxe, ajudar a trazer o Hélio, ligou aí pro Elvis, como ele ajudou a trazer o Elvis pra Ponte. Ó, você vai pra Arábia, o time não é bom lá e tal. Legal, outra coisa também, ambiente na Ponte, Amaral é baterista, vou morrer e não vou ver tudo, hein? E também, falando outros assuntos aí também, de que quando chegou, o ambiente não estava bom, tinha jogador que não gostava de trabalhar, tá vendo? Agora, 23h30 para fechar. Alô, Zorzinho, para fechar o quadro aqui, o craque do jogo. Vamos lá. O Boris votou no Elvis, o CH também no Elvis, e você, Zorzinho? Já ganhou o Elvis, né? Já ganhou o Elvis, eu concordo plenamente com meus companheiros. Agora, eu vou dar o meu voto pro Everton. Não sou honroso, jogou demais. Surpreendendo realmente as expectativas. Jogador que na última partida mostrou estar meio fora de ritmo, mas fez um grande jogo hoje. Ajudou demais ali pelo lado esquerdo, correu uma barbaridade. Então o meu voto vai pro Elvis. Aliás, Everton. Conceito bom, Edu. Everton, 1 voto, Elvis, 2 votos. Elvis eleito craque do jogo. Alô, Fiapo, no Volkswagen, conosco também, nosso muito obrigado. Olha, tem a ficha técnica, tem a defesa e a sorte do jogo. E o gabarito em conceito jogador por jogador, tintim por tintim, 23h31. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br.
cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade e o melhor atendimento e preço baixo. Suco Xandô laranja 900 ml, 7,99. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Filé mignon bovino peça a vácuo, 59,95 o quilo. Cerveja Império 350 ml, 2,49. Ofertas válidas até 10 de agosto. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19-99596-1768. Energia solar é Nacional Sol. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19-98315-0103. A Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, majestosa ponte com Kaique França no gol, Igor Formiga, depois Bernardo, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Amaral, depois Fraga, Leonaldi, o Alisson, depois Fecim, Elvis, depois Wesley no finalzinho, Everton, depois Nicolas e Luca, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. O Vasco com o Thiago Rodrigues no gol, Léo Matos, depois Matheus Ribeiro, o colombiano Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Zé Gabriel, depois Bruno Tubarão, Andrei Santos, Marlon Gomes, Alex Teixeira, depois Fábio Gomes, Raniel, depois Eguinaldo e Gabriel Peck, depois Figueiredo, técnico Maurício Souza, apitou Anderson Daronco da FIFA e do Rio Grande do Sul, amarelos. Para Ponte, Amaral, Elvis, o goleiro Kaique França e Matheus Silva, sendo que é o terceiro cartão do goleiro Kaique França. Não joga contra o Brusque, sexta-feira lá em Brusque, mas está liberado para o derby. Pro Vasco, Léo Matos e Alex Teixeira. Léo Matos e Alex Teixeira foram amarelados. Vamos aos gols aqui, hein? O Alisson de cabeça a 8 minutos do primeiro tempo lá no gol da FEPAS, 1-0 Ponte. Raniel empata a 35 minutos, 1-1. Segundo tempo, gol da Ponte aos 34, Luca. O 15º gol dele esse ano, Luca, artilheiro da Ponte, 2-1 no segundo pau após escanteio. E 39 minutos, Fecim, marca 3-1. Público, 8.103, mas o Mineirinho não estava. Não faz parte do 8.103, Mineirinho está com sério problema de coluna. Um abraço, Mineirinho. Mas curtiu a Band aqui, nosso muito obrigado. Eu repito, público, 8.103 e a renda, 122.365, Ponte 3, Vasco 1. A ficha técnica aqui no Jogo Aberto. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare.
Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Alô, Marcelo Betarelli, de Balneário do Camboriú, Santa Catarina, disse que sexta-feira vai pra Brusque, hein? Vê a macaquinha lá. Um abraço pra você, muito obrigado, hein? 3-1 Ponte, vamos lá. É a defesa e a sorte do jogo, hein? Logo a 1 minuto e 27, Giba, lance 1, hein? Kaique França, esperto, sai do gol, vai Bolle. Bola para Raniel na entrada da grande área, levantou no comando, saiu na cara do gol, Kaique França! Cresce na frente do atacante. Esse tal de Raniel do Vasco joga demais, hein? Eita, cara perigoso, só. Vamos lá, 6 minutos, Elvis vai cobrar uma falta lá no gol da FEPASA. A Ponte não marca um gol de falta há 10 meses. Elvis vem para cobrança da falta, autorizado, Everton perto da bola, partiu Elvis no capricho, espalma, Thiago Rodrigues, uma defesa simplesmente espetacular do goleiro. E depois tem a cobrança escanteio e nasce aí o gol da Ponte, né? O gol do Alisson. Vamos lá, 33 minutos, a sorte, hein? Estava 1-0 Ponte, cruzamento, olha ele aqui. Olha o Raniel aí, olha que perigo, Boris. Olha o Raniel, Boris. Devolve para Léo Matos, olhou para a área, dominou, levou para o fundo, escapou de Léo Naldi, cruzou para a boca do gol, Raniel livre de cabeça para fora! Para fora! Raniel perde uma chance incrível no ótimo cruzamento sorte do Kaique França, 44, finalzinho, primeiro tempo. Olha o Vasco descendo lá no gol de entrada, hein? Vai, Kaique França, com você, Bolle. Vem bola o time do Vasco, Gabriel pé aqui entrada na grande área, pé canhoto, disparou, espalma, Kaique França, rebote pro Vasco, entrada na grande área, o chute pro gol, a bola desvia e vai embora. E agora no segundo tempo, hein? 31 minutos. Olha, rapaz, quem que é Ignaldo, que entrou no lugar do Raniel, né? Ó o Ignaldo aí, ó, cara a cara com o Kaique França. Subiu com ele, Fábio Sanches, voltou espirrada para Alex Teixeira, para Figueiredo, um bolão para Ignaldo, pé direito, girou, bateu, espalma, Kaique França! Um bolão de Figueiredo, Ignaldo chegou batendo. Sim, são as propostas para a defesa do jogo. Oi, Zorzinho. Vamos lá, Gregor. Qual foi a defesa do jogo? Ah, Edu, aquela cobrança de falta do Elvis, né, que o Thiago Rodrigues foi lá no ângulo, na gaveta. Foi uma belíssima defesa. Depois no escanteio acabou saindo o primeiro gol da Ponte. Mas naquela defesa na falta, pra mim, foi a defesa do jogo, sem dúvida nenhuma, Edu. Perfeito, é o lance 2, né? Vamos lá, e pra você, CH, a defesa do jogo. Atenção, o CH tá pensando. Acompanho então. o relator. Simples assim, acompanhe o relator. É o lance 2, Giba, lance 2, hein? Elvis na cobrança da falta. Alô, Adriano do Campo Belo, hein? Olha, Edu, eu já sabia. Ladrão, bandido, safado. Esse Daronco, vamos lá. A defesa do jogo, 6 do primeiro tempo no gol da FEPASA. Elvis vem para cobrança da falta, autorizado. Everton perto da bola. Partiu Elvis no capricho, espalma, Thiago Rodrigues. Uma defesa simplesmente espetacular do goleiro. Uma cobrança de falta quase perfeita. Thiago Rodrigues vai buscar no ângulo e mandar para fora, cedendo escanteio para Essa defesa do jogo. Boa noite, Edu. A chuva veio para lavar a alma da Ponte, graças a Deus. Aqui é o Charutinho do Parque São Quirino. A você, Charutinho, e toda a sua tropa aí, aquele abraço da Band, hein? Já o gabarito, tintim por tintim, jogador por jogador, hein? Aqui, Ponte 3, Vasco 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade e o melhor atendimento e preço baixo. Café São Joaquim 500 gramas 16,99 e tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Linguiça toscana sadia 19,95 kg. Cerveja Itaipava 100% malte 350 ml 2,69. Ofertas válidas até 10 de agosto. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para quem é pai para toda obra. Aproveite! Esmerilhadeira angular 4 polegadas, 650 watts, 9 Pro por R$ 159,90. Confira essa e outras ofertas imperdíveis para a sua obra no Atacado Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Gabarito do jogo. Vamos lá, Zorzinho. Público 8.103, Ponte 3, Vasco 1. Qual é o gabarito do jogo, hein? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Qual é o conceito, Gleger? Pra mim, jogo bom, Edu. Melhor o segundo tempo. E pra você, CH? Jogo bom. Conceito bom, melhor o segundo tempo, Edu. Kaique França, Zorzinho. Ele, pelas defesas que fez, principalmente essa aí com o Ignaldo, a 31 do segundo tempo. Se ele teve culpa no gol, ficou aquela indecisão e tal, no cruzamento aí do Alex Teixeira, Raniel, né, desviou de cabeça, tomou amarelo no final, estava fazendo uma cerinha, provocou, né, fica livre contra o Brusque e fica garantido pro derby. Hoje é o conceito do Kaique França. Ah, foi bem o Kaique, né, fez algumas defesas importantes no primeiro, no segundo tempo, não teve culpa no gol, conceito dele bom. Igor Formiga, CH, foi até 36 segundo tempo, teve problema no gol. No gol de empate do Vasco, no 1-1. Porque ele saiu errado, ele perdeu a bola e fez a falta. Na cobrança da falta surge o gol de empate do Vasco. Finalzinho do primeiro tempo. O Vasco atacando lá pro gol de entrada. Ele saiu mal, cortou errado, sobrou depois pro Raniel. Cara a cara, chutou fora o Raniel. Essas e outras aí, o Igor Formiga. Hoje não gostei. Conceito regular / ruim. Zagueiro Fábio Sanches, com 9 do segundo tempo. O menino Leandro Borges de Piracicaba parava de errar e dizia o seguinte: um gigante. Fábio Sanches, um gigante. 9 do segundo tempo, hein? E você também assinou embaixo, Jorginho. Ele cortou 3 vezes esse lance aqui. E no lance do terceiro gol da Ponte, começa com o corte dele. Jogou aí com uma
com uma touca, né? Teve uma contusão e tal. Enfim, Fábio Sanches, o conceito dele, Zorzinho. Ah, conceito bom, Edu. Fez um partidaço. Aliás, o Fábio Sanches vem jogando muito, né? Essa Série B aí é um dos pilares aí desse sistema defensivo da Macaca. Foi bem de novo no jogo. Guerreiro, né? Com a testa, com o supercílio ali aberto. Foi lá, botou a touquinha e fez um partidaço. Conceito bom. Alô, meu amigo Fiapo, hein? Tá no radinho, no tradicional radinho de pilha. Aquele abraço pra você, Fiapo. Agora o outro zagueiro, CH, vamos ao Matheus Silva. Matheus Silva é o seguinte, ó. Naquele lance que o Raniel perde de cabeça a 33 do primeiro tempo no gol de entrada, quem tava no lance era o Matheus Silva. Muito bem. No gol de empate do Vasco, na cobrança da falta, o Matheus Silva parece que ele saiu do lance. A bola vinha chegando, ele saiu, falou, acho que o Kaique França vai pegar, né? Mas ele, no fim, acabou a bola pingando, nenhum para outro e sai o gol, tá? Porém, contudo, no entanto, no entretanto, o Matheus Silva, ele participa do segundo gol. O Elvis cobra escanteio, tem um toquito de cabeça dele e vai no segundo próprio Luca fazer 2-1. Participa Matheus Silva. Vamos lá, o seu conceito é do Matheus Silva. Zagueirando, ele deu problema de novo. Como o Fábio Sanches jogou por ele, pelo Matheus, então alguns erros que ele cometeu foram encobertos. Pelo gol, por isso ou por aquilo, eu vou dar um regular, mas eu continuo inseguro, porque até agora a Ponte não encontrou um parceiro ideal para o Fábio. Pelo gol, pela vitória, tudo bem, mas eu preciso observar mais ainda. O Matheus zagueirando traz muito problemas. Edu. Vamos lá, Arthur Zorzinho, titularíssimo na lateral esquerda, forçando a memória, ele participa do primeiro gol. Porque antes da bola chegar para o Elvis faz o cruzamento para o Alisson, fazer de cabeça. Mas tem um toque de cabeça do Arthur. Arthur disputa uma bola de cabeça prensada e consegue, pimba, tocar para Elvis. Repito, aí sai o cruzamento, o Alisson faz o gol. Arthur depois fez uma bela dobrada no jogo aí com o Everton, né? Principalmente no segundo tempo. O conceito do Arthur, Zorzinho. Gostei, fez um bom jogo, Edu. Você já fez um pente fino aí da participação do Arthur hoje e eu concordo plenamente. Jogador que vem se firmando, fazendo um bom campeonato e hoje foi muito bem. Conceito bom. O CH, Amaral mais uma vez amarelado e mais uma vez sai no intervalo. Entra Fraga, o Fraga também no comecinho faz uma falta, mas não foi amarelado. Vamos lá, Amaral no primeiro tempo e o Fraga porque fez no segundo tempo. O Fraga regular entrou até relativamente bem, mas o Amaral errou demais. A exemplo do Formiga, pela vitória. A vitória encobre muita coisa, né? Eu não gostei, não. Eu acho que tem que melhorar. E hoje saiu substituído, teve problemas seríssimos no jogo, eu vou dar um regular / ruim pro Amaral. Aqui, Ponte 3, Vasco 1, público 8.103. Oi, Zorzinho, o que fala de Leonaldi? Jogou o tempo todo. Você vê que o Hélio disse na coletiva, né, de um lance lá do Leonaldi, numa recomposição, né, que acabou salvando a Macaca de tomar o gol da virada. Mas o Léo é isso aí mesmo, é o jogo todo, né, muito dedicado, muito comprometido. Gostei demais de novo do Léo. O Léo é titularíssimo desse time da Ponte, um dos pilares aí desse meio de campo, desse bom meio de campo da Macaca. Conceito bom pra ele. O Alisson, camisa 25, contrato estendido, veio do Atlético e tal, foi até 15 do segundo tempo. Ele fez o primeiro gol de cabeça, terceiro gol dele de cabeça. Bom de cabeça esse moleque aqui, viu? E poderia ter feito mais um, CH. 11, segundo tempo, levantamento de Elvis. O Alisson de cabeça raspou e o conceito dele. A cada partida que passa, esse menino vai se firmando muito no meio campo. Diferente do Amaral, que ainda está irregular, esse menino, a cada jogo que passa, ele, com muita personalidade, ele vai encontrando o espaço dele. Tomara que continue com humildade. Ele está jogando bem, esse menino. Bem mesmo, de verdade. Hoje o conceito dele é regular / bom. Não só pelo gol, mas ele é muito participativo, ele é muito intenso. Para um jogador de meio campo moderno hoje, isso é tudo de bom. E hoje, de novo, ele fez uma boa partida. Vamos para o Elvis. Bom, senhorzinho, o Elvis participa do 3 gols, jogo até 42 segundo tempo. Terceiro jogo dele, foi o que mais jogou foi hoje.
No primeiro, ele que dá o cruzamento para o Alisson. No segundo gol, o que fez o Elvis aqui do Luca, né? Cobrou o escanteio, o Matheus Silva desviou e o Luca no segundo pau 2-1. E no terceiro, tal negócio, né? Ele participa e ele não sei quem queria, ele pensou em passar não sei pra quem, mas a bola prensa, bate não sei quem e sobra pro Fecim. Ele participa de forma indireta. Essas e outros passes também do Elvis aqui. Vamos lá, foi amarelado, precisa tomar cuidado. O conceito do Elvis. Zorzinho. Alô, Edu. Desculpe. Sim, foi o craque do jogo, né? Isso, foi participando efetivamente dos gols da Ponte. Aliás, das últimas partidas também, né? Participando dos gols, fazendo gols, inclusive, no jogo da estreia. Eu acho que esse cara trouxe um toque refinado. Aquilo que esse time da Ponte precisava nesse meio de campo. O conceito dele, sem dúvida nenhuma, é bom, o craque do jogo. Everton, foi o segundo jogo dele, veio do Cuiabá e ele participa do primeiro gol, correu demais, contra-ataque, ele corre bastante, foi até 36 do segundo tempo, que é o conceito do Elvis, do Everton, hein, CH? Bom, e eu vou me estender um pouco mais porque eu sou um crítico dele. Ele jogou muito bem, recomposição, com a bola nos pés, puxando o contra-ataque, ajudando o Luca, sendo parceiro do Luca, mas sem ser cético. Eu tenho que falar do jogo de hoje. Hoje ele esteve entre os 3 melhores jogadores da Ponte. Então eu tenho que bater palma e dizer mais uma vez que o Hélio dos Anjos estava certo na escalação de começo do Everton. Mas eu preciso ver mais. A regularidade dele, se ele aproveitar a oportunidade que está tendo no time da Ponte, ele recupera e volta para o cenário nacional. Torço, porque ele é bom profissional. Agora, vamos aguardar, como diria o profeta, sequência de jogos, mas hoje ele esteve entre os melhores. Conceito bom, Edu? Ô, Jorginho, para te liberar, duas perguntas. Do Luca, que fez o segundo gol, gostado. Eu estava ouvindo, reparando, vou gostar do Luca. O Luca hoje, né, não está participativo, não aparece, não tem nada anotado dele aqui, tá? Pronto. Fez uma jogadinha, estava no segundo pau livre, fez o gol, simplesmente isso. Só fez o gol, né, Edu? 15º gol dele esse ano e mais nada, né? E você fala do Luca e fala do Hélio dos Anjos, Zorzinho, para encerrar contigo. Bom, o Luca dispensa todo e qualquer comentário, né? Eu concordo com você. Ele estava ali muito marcado também, né, Edu? Muito preso ali na marcação. O time do Vasco marca muito forte. Os zagueiros do Vasco chegam duro, né? E ele ali um pouco preso na marcação, mas é um jogador decisivo, né? É o jogador que a hora que aparece para decidir a partida. Fez o segundo gol, participou efetivamente ali, porque ele sai para receber a bola do Elvis no terceiro, né? Que o zagueiro conseguiu fazer o corte. Senão, provavelmente, ele teria feito o terceiro gol também. A bola resvala, vai lá no Fecim, o Fecim bota a bola na rede. Então eu gosto demais do Luca. Jogador decisivo, o conceito para ele é bom. E o Hélio dos Anjos, eu estava ouvindo aqui, né, atentamente a coletiva, e você vê os detalhes que ele fala, né, dos treinamentos, da dedicação, do empenho dos caras, da aceitação daquilo que é dito, daquilo que é falado na pré-eleição, daquilo que é determinado para o jogo. Então, essa evolução do time da Ponte deve-se muito ao Hélio dos Anjos, né? Da participação dele na contratação do Everton. Olha para você ver, isso é importante demais, né? E é um cara muito respeitado. É um cara que, sem dúvida nenhuma, no mundo do futebol, tem o respeito aí da grande maioria dos jogadores. É um cara muito profissional, um cara muito dedicado. É um cara que, apesar de toda a experiência, da idade, é um cara que tem como auxiliar o seu filho, um cara já mais moderno, e juntando essa experiência com a modernidade, as coisas têm acontecido positivamente. Eu acho que os gols da Ponte, eu falei isso no término da partida, os gols da Ponte a gente vê que são jogadas trabalhadas, né, jogadas que são treinadas durante a semana, e jogadas que são, inclusive, ditas na pré-eleição do Hélio, porque eu já trabalhei com o Hélio. Então ele treina durante a semana e chega na pré-eleição e ele fala, lembra aquela jogada lá que nós treinamos aqui, assim, assim, assim? Eles vão marcar aqui e nós vamos fazer isso para que a jogada aconteça. E tá dando certo, tá acontecendo. Os caras estão executando, né? Importante demais o Hélio. Importante essa presença dele no banco ali. É uma referência, os caras respeitam. E ele, sem dúvida nenhuma, deu um padrão de jogo para a Ponte, né? A Ponte hoje, você vê que encarou de igual para igual aí. Eu vou citar 2 jogos. O Grêmio, que ela acabou sendo derrotada, mas encarou, jogou, não merecia perder o jogo. E esse jogo do Vasco, porque os 2 times estão lá no G4. Então ele enfrentou de igual para igual times que vão subir com certeza, que vão brigar por acesso, né? E a Ponte está jogando de igual para igual, encarando,
vencendo o Vasco por um placar elástico, e isso é importante demais. Então, parabéns ao Hélio, o conceito dele é bom, Edu. Para você, um grande abraço, boa quarta, até daqui a pouco, né, Jorge? Até daqui a pouco. Eu acho que eu vou jogar meu colchãozinho aqui no novo estúdio aqui. Isso. Vou ficar por aqui mesmo. Edu, um abraço para você. Amanhã estaremos juntos na tela da Band, no nossa área lá com a apresentação de Carlos Henrique e no jogo do Guarani, se Deus quiser. Um grande abraço, Edu, e aos ouvintes também. Um grande abraço. Valeu! Valeu. Vamos lá, o CH, o Hélio dos Anjos, você analisando também, entrou com 2 zagueiros, 4 volantes, apostou no Everton e não no Fecim, você vê que ele foi feliz. Porque com o Everton começando, a Ponte fez 2-1, entrou o Fecim depois e fez o 3º gol. Hélio dos Anjos hoje, CH, o seu conceito. O grande mérito do professor Hélio não é só na escalação das peças. A intensidade, a execução do jeito que o time executa o plano de jogo, do jeito que a Ponte é segura na parte defensiva, tem a bola parada, ensaiada, você percebe que ele encontrou rapidamente um lugar para o Elvis jogar. O time jogava sem meia. Ele adaptou uma situação que era diferente antes da chegada do Elvis. Pelo trabalho dele, pela transparência, a gente percebe que quando ele vai para a coletiva, ele é um cara muito verdadeiro. Ele é muito experiente, né? Ele erra também, se equivoca como qualquer treinador. Ele não é o Pepe Guardiola, longe disso, mas diante do cenário da Série B e dos recursos que a Ponte tem, que não são muitos, ele faz um bom trabalho. E não é hoje, pela vitória contra o Vasco, que nós 3 comentaristas da Band, nós já estamos falando do trabalho dele desde quando a coisa era muito complicada no início do Campeonato Brasileiro, nas 10 primeiras rodadas. Ele tem coerência no que ele faz, ele tem um sentido de trabalho, e isso para mim faz toda a diferença. Ele é coerente no que ele faz. Eu, antes do jogo começar, eu dei a minha opinião, porque é o meu conceito. Eu tenho visto muito pouco o Everton fazer boas jogadas, bons jogos, ter um bom desempenho. Mas ele conhece mais o jogador do que eu conheço, como ele conhece o Elvis, ele sabe do potencial. Outro jogador que ele recuperou foi o Arthur. O Arthur tem uma confiança jogando com o Hélio que é um negócio absurdo. Ninguém fala mais que na lateral esquerda da Ponte tem problema. Fábio Sanches, o que está jogando na mão do Hélio, e ele vai recuperar do jeito que está indo, ele tem recuperado todo mundo. Ele, se a coisa sorrir para o lado dele, vai recuperar o Everton. Porque vontade o menino demonstrou hoje, menino no bom sentido, né? Demonstrou que tem. E eu torço para que isso aconteça, mas eu ainda quero assistir mais vezes. A regularidade dos próximos jogos vão determinar se realmente o Everton vai aproveitar a oportunidade que a Ponte está concedendo a ele. Tomara, eu vou torcer muito para que isso aconteça. O Hélio estava certo. Ele apostou, ele trocou, o time dele cumpriu muito à risca aquilo que ele pediu e levou para o jogo uma estratégia que o Daronco tentou atrapalhar, mas não conseguiu. O trabalho do professor Hélio hoje, é bom. CH, um grande abraço, boa terça para você, boa quarta, tá bom, CH? Para todos nós, mas eu não posso deixar passar batido de dar a nota para o trabalho do Daronco. Péssimo dos péssimos, como sempre. Tá péssima fase do Daronco. Boa noite, Edu. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Agora, meia-noite, vamos lá, o nosso encerramento aqui da nossa jornada. Oi, meu caro Gilberto Sufi. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br.
cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Meus amigos, estamos indo embora. Final do nosso jogo aberto. Ontem, Ponte 3, Vasco 1, público 8.103, porque já estamos na quarta-feira, dia 10 de agosto, tá bom? E amanhã, aniversário da Macaquinha, né? 122 anos. Meus amigos, muito obrigado à nossa equipe técnica. Em nome de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Leandro Renato, o nosso muito obrigado, principalmente a todos que nos acompanharam no YouTube. Mais de 11.000 visualizações. Obrigado, obrigado, obrigado. E nos diversos canais aqui da Bandeirantes, tá bom? Eu volto daqui a pouco, 20 horas, o Concentração aí de Criciúma e Guarani. Aqui é a narração do amigo Batista, tá bom? A todos uma ótima quarta e até daqui a pouco, hein? Até 8 da noite. 8 da noite eu volto. Se Deus quiser.